É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Por que você não quer vir comigo? Minha filha terá mais oportunidades lá, é a Europa, não o seu país atrasado. Uma ligação telefônica interrompeu uma conversa acalorada. Venha e veja, é um apartamento de 3 quartos, estou esperando por você. No que está pensando? Não vou vender o apartamento. Tenho um emprego aqui, minha filha tem escola. O que está fazendo de repente? Eu também tenho direito a esse apartamento. Se você não quiser vender, eu vendo a minha parte, mas você tem prioridade para comprar a minha parte. Apresse-se ou você estará morando com estranhos. Estou pagando por sua parte há 11 anos, ela é minha há muito tempo. Você não deveria ter feito isso. Eu não pedi para você fazer isso. Consultei um advogado, você não tem direito a nada aqui. Pegue suas coisas e volte para o lugar de onde veio. Bem, você vai se arrepender disso. Perdi a batalha, mas não a guerra, disse Emma com raiva, e fechou a porta com força. Depois do filme, Harvey, abraçando sua bela Emma de olhos verdes, disse: estudamos com você em escolas diferentes, mas espero que vivamos juntos. Você está me pedindo em casamento? Bem, quase. Ainda não comprei um anel para você, mas assim que encontrar um, irei até meus pais e pedirei sua mão em casamento. Quando se despediram em casa, não conseguiam se separar, cada beijo era o último, e tudo começava de novo. Até que sua mãe chamou a filha da varanda com uma voz ameaçadora. Imediatamente, Emma se afastou uma da outra e foi para o corredor. As duas eram estudantes. Ela na faculdade de línguas estrangeiras, ele na Politécnica, em engenharia de software. Eles se conheceram no ônibus, quando andavam no estribo durante a hora do rush. Harvey era um rapaz muito independente. Sua mãe o criou sozinha, portanto não havia esperança de que alguém o ajudasse. Eles viviam de forma mais do que modesta, mas sempre em seu pequeno apartamento de um cômodo, que era limpo e cheirava a bolos aconchegantes. A mãe, Lucy, era uma mulher simples e rígida. Durante seu trabalho na fábrica, no comitê sindical, ela desenvolveu uma voz de comando e um senso de justiça aguçado. Ela tinha de comparecer ao tribunal para defender os direitos dos trabalhadores, e havia de tudo. Ela amava muito seu filho. Ele era filho de um homem muito amado que a deixou cedo, mas Harvey só sabia coisas boas sobre seu pai, mesmo que não se lembrasse bem dele. Emma era uma garota confiante, um pouco narcisista. Ela sabia exatamente do que os homens gostavam, mas não dava a Harvey nenhum motivo para ter ciúmes dela. Ela apreciava a amizade dele. Harvey era como seu pai, Harry. Suas mãos saíam do lugar certo, reflexivas, ele coçava a nuca antes de decidir algo, pensava e só então tomava uma decisão. A mãe de Emma, Naomi, nunca trabalhou e era uma verdadeira dona de casa. Eles tinham uma au pair. Por isso, seu enorme apartamento estava sempre brilhando. Os pais estavam sempre fora do país, a serviço do pai. Depois de se encontrarem várias vezes no transporte, os meninos decidiram se conhecer melhor. Ambos perceberam rapidamente que sua amizade se transformaria em algo mais. À primeira vista, os meninos tinham pouco em comum. Harvey sempre se vestia de forma simples e jeans, camisetas e tênis. No inverno, ele sempre usava uma jaqueta aberta e um chapéu de malha. Emma, por outro lado, estava sempre vestida de forma elegante. Eles cresceram em famílias com renda e valores diferentes. Mas isso não impediu que os meninos passassem muito tempo juntos. Um dia, Lucy os encontrou na rua. Olá, jovens, como vocês estão? Olhando para a garota, a mulher perguntou: bem, eu acho. Ela tentou fazer com que sua voz soasse confiante. Ela queria que Lucy gostasse dela. Emma, esta é minha mãe, Lucy. Mamãe, esta é a Emma. Eu lhe falei sobre ela. Sim, eu sei que foi sobre ela que você me falou. A moça estava de mau humor,
sentia que não gostava da futura sogra e imediatamente ficou de mau humor. "O que você está fazendo?" perguntou Harvey quando sua mãe se despediu e saiu. "Que cara sua mãe tem? Acho que ela viu o estado do meu fígado. Ela não gostou de mim. O importante é que eu gosto de você e vamos nos casar." "Eu não teria tanta certeza depois de conhecer sua mãe. Minha mãe teve uma vida difícil. Ela enterrou o marido cedo e me criou sozinha." "Você já me disse isso." Emma o interrompeu nervosamente. "Você não me deve nenhuma explicação. Você não me deve nada, Harvey. As coisas serão diferentes em nosso relacionamento. Haverá confiança e amor entre nós." E ele se aproximou para um beijo. Mas ela culpou o fato de a mãe dele não gostar dele. "Harvey, não, eu não quero. Já chega. Estou indo para casa. Não me acompanhe até em casa. Vou pegar um táxi." Lucy estava esperando por ele em casa, ela queria falar com ele. "Há quanto tempo conhece essa garota?" "Cerca de 6 meses." "Por quê?" "Você não gostava dela e nem conseguia esconder sua antipatia." "Não há problema em gostar dela. Não é você que vai morar com ela, sou eu." "Você está falando sério?" "Sim, é sério. Nós nos amamos. Espero que você não se case amanhã." "Não, não amanhã, mas em 1 ano, quando nos formarmos." "Bem, graças a Deus, pelo menos você foi inteligente o suficiente para isso", disse a mulher e, desejando boa noite ao filho, foi para a cama. Harvey foi para a cozinha. Lá estava o sofá onde ele dormia. Era muito confortável para ele. Quando estava se arrumando, podia fazer um lanche e tomar um café se precisasse de mais tempo para estudar, para se preparar para os seminários. Mas hoje ele estava ressentido com sua mãe. Esse desrespeito flagrante não o agradava. Hoje ele reconheceu um lado diferente dela. E isso surpreendeu. Harvey sempre trabalhou meio período, não podia se sentar no pescoço da mãe. Em primeiro lugar, ele não era másculo e, em segundo lugar, precisava de dinheiro, para comprar presentes modestos, mas para agradar sua garota de cabelos escuros. Um dia, ela ouviu ao telefone, enquanto aconselhava a amiga a comprar um perfume, do qual ela mesma é louca pela assinatura O Miss Dior de Christian Dior. "Você não vai se arrepender do dinheiro gasto, vai se banhar nessa fragrância e nunca mais vai se esquecer." Ele queria fazer uma surpresa para sua amada na véspera de Ano Novo. Harvey nunca tinha ido a esse tipo de loja antes e, a princípio, até parou na entrada, pois parecia pomposo demais. Mas o desejo de surpreender Emma o fez agarrar corajosamente a maçaneta da porta e entrar no reino das fragrâncias, dos lindos frascos, das vitrines iluminadas e de uma seleção de garotas bonitas. Ao ver as etiquetas com os preços em dólares, ele se surpreendeu, sorriu culpado, e isso separou Harvey e o perfume para sempre. Ele entrou na loja mais uma vez, para contemplar o luxo, a beleza estonteante dos frascos. Ele encontrou a fragrância favorita de Emma, cujo preço não havia mudado desde então, $500, e quis perguntar se alguém comprava um perfume tão caro, mas era tímido. Ele nunca mais foi a essa loja, porque ganhou muito dinheiro, por 2 meses, atendendo aos pedidos dos próprios pobres. Quando não havia pedidos de programas, ele trabalhava como mensageiro. O dinheiro era pago imediatamente, o que também era conveniente. Foi assim que ele conseguiu. Ele não era um excelente aluno, mas um sólido coro adornava seu livro de notas. Ele não podia descer mais ou perderia sua bolsa de estudos. Emma não podia trabalhar meio período, pois seu pai era o chefe de uma grande empresa e ela podia sustentar sua filha favorita. Mas ela admirava Harvey e trabalhava meio período fazendo traduções. Ele pegava textos simples, traduzia-os e recebia o pagamento. Os rapazes levavam uma vida estudantil interessante e sonhavam com o casamento. Eles se conheceram de forma casta, o que é uma grande raridade hoje em dia. Ele temia ofendê-la com seu desejo de possuí-la antes do casamento. Emma gostava muito dele e o considerava um homem de verdade. Ela sentia sua ternura, seu amor e seu desejo de agradá-la. Era difícil para ela expressar seu amor em palavras, pois elas não transmitiam a profundidade dos sentimentos de Harvey.
Então ele segurou sua mão, olhou para aqueles lagos verdes e ela entendeu. Seus corações desejavam cada vez mais se fundir um com o outro. Eles estavam vivendo o mesmo sonho de se casar. Harvey estava economizando para o casamento há muito tempo. Ele dava parte do dinheiro que ganhava para a mãe, o que a deixava com os olhos marejados, e o chamava de provedor. Se papai pudesse vê-lo, ele ficaria orgulhoso de você, filho. Por favor, não me faça parecer um super-herói. Tenho certeza de que é isso que todos os filhos que cuidam de suas mães fazem. Ela o adorava, o filho era tão parecido com Billy, seu pai, marido de Lucy. Chegou o dia em que os jovens decidiram apresentar seus pais. Apresentando sua mão ao dono da casa, ela disse enfaticamente: educada, Lucy é viúva. Ela o reconheceu imediatamente, pois não havia mudado muito desde a morte de Billy. O homem sustentou seu olhar por um momento e imediatamente começou a convidar todos para a mesa. Lucy observou a rica decoração do apartamento, a mesa lindamente posta, tudo parecia um desejo de mostrar suas possibilidades ilimitadas. Ao ver tudo isso, Lucy acreditou ainda mais que seu filho teria dificuldades com uma mulher assim. O filho estava encantado com a moça e estava no céu, pensando que sua Emma era a luz na janela. Mas, por uma questão de justiça, é preciso ressaltar que o amor deles era mútuo, e Emma florescia no calor das palavras de Zenka, a quem amava. Naqueles momentos, ela se lembrou de como era com Nikolai. Ele era real. Ele havia se casado de verdade. Ele tinha sido um muro de pedra para a família dela, mas hoje os homens substituíram a pedra por paredes de gesso e as coisas se tornaram tão pouco confiáveis. Ela acordou quando seu filho colocou a mão em sua palma. Mamãe, no que está pensando? Em uma coisa de menina, filho. Naomi estava falando sobre a França. Ela adorava tudo o que era francês, os perfumes, os cosméticos, o vinho, a louça, os copos que ela havia colocado na mesa hoje eram de fino cristal francês. Ela queria brindar a felicidade dos jovens. Os pais estavam se preparando para o casamento, e os jovens estavam envolvidos na parte mais agradável, a escolha dos vestidos, o penteado da noiva e a maquiagem da noiva. Emma escolheu o melhor cabeleireiro da cidade. O preço não era importante para ela, apenas se tivesse bons mestres. Mais tarde, quando ela se vir no espelho, dirá aos mestres: obrigada, vocês são verdadeiros mágicos. Eles sorrirão com modéstia e dirão: nós não fizemos nada de especial, é o nosso trabalho. Então você é tão bonita, a natureza fez tudo isso para nós. Emma pensou que o dinheiro que haviam lhe tirado também deveria incluir esses elogios. O vestido, trazido da própria França para a noiva, era deslumbrante. Ele nem precisou ser feito sob medida. Era como se o mestre tivesse se sentado na sala ao lado e costurado para ela. Emma, você, em geral, é deslumbrante, admirou o vestido de noiva das damas de honra. Você é tão linda, simplesmente fantástica. Emma não discutiu, estava encantada por ouvir das moças tais palavras de admiração. Quando todas as perguntas sobre a organização do casamento foram resolvidas, Lucy começou a ir para casa. Mamãe, qual é a pressa? Estou indo embora, filho. Não se preocupe, chegarei lá sozinha. Vou chamar um táxi para você. Meu filho estava preocupado. Vamos, eu vou andar um pouco. Ele se despediu e saiu. O tempo estava lindo, perfeito para se lembrar. Ela olhou em volta e percebeu que não estava longe do calçadão. Tudo bem, vou respirar o ar do rio, pensou a mulher e começou a caminhar em direção à água. Sua memória a levou de volta aos eventos de 25 anos atrás. Já havia se passado um quarto de século. Meu Deus, quanto tempo havia se passado? Sim, deve ter sido, se ela tivesse visto Harry. Ela parece bem, e eu não devo estar tão bem se ela não me reconheceu. Ah, não importa. Ela me reconheceu, ela não me reconheceu, não importa. Eles se conheceram no Instituto de Tecnologia, no Departamento de Design e Suporte Tecnológico para a Produção de Máquinas. Não havia muitas moças nesse departamento, 5 delas, os outros 45 rapazes. Harry e Billy tornaram-se amigos instantâneos. Eles estavam sempre discutindo no recreio, provando algo um para o outro. Os meninos sempre convidavam as meninas da faculdade de formação de professores para a festa, e essa festa de ano novo não foi exceção.
As meninas da Faculdade de Formação de Professores vieram. Lucy sorriu, era bom relembrar sua juventude, seu primeiro amor. Ela se sentiu cansada e sentou-se em um banco. Billy a convidou para todas as danças da noite. Harry ficou sozinho até vê-la. A garota magra e pensativa, cujos olhos castanhos pareciam enormes em seu rosto pálido, ficou esperando que ele a convidasse para dançar e, quando Harry a convidou, ela se sentiu constrangida e assustada. Foi então que as coisas começaram a mudar para eles. Seus pais estavam no exterior, trabalhando lá por 3 anos. Ele estava morando com sua avó. Selena era uma linda garota. Ela havia crescido em um orfanato, vivendo em um quarto comum. Ela estudou em uma faculdade de formação de professores e esfregava o chão em 2 entradas para ganhar a vida. Seus vizinhos a ajudavam o máximo que podiam, todos eles amavam essa garota gentil e cheia de alma. Selena sempre se agarrava a Harry e se sentia protegida. O menino dormia em sua casa e Selena sentia que eles tinham uma família. E assim se passou 1 ano. Os pais de Harry voltaram e, naquele momento, ela anunciou sua gravidez. Que azar, pensou o jovem. Talvez seja a hora de conhecer os pais, perguntou Selena com cautela. Não vamos sobrecarregar meus pais logo de cara. Eles acabaram de chegar e não quero criar problemas para eles. Você acha que nosso filho é um problema? Disse ela apreensiva, percebendo que sua atitude não era um bom presságio. Achei que você ficaria feliz em ter um bebê. Luz, você não pode me ouvir. Ela saiu do quarto com determinação e fechou a porta com força. Ela sentia que algo estava errado, mas não conseguia adivinhar o motivo. Harry deveria lhe dizer o motivo, afinal de contas eles estavam indo tão bem. E ele não podia lhe dizer que seus pais não só não queriam conhecer a garota, como também não a queriam como parente. Com quem você se envolveu? Uma garota sem teto do orfanato? Sem família, sem tribo? Eu entendo o que você estava pensando enquanto sua mãe gritava, mas você deveria ter usado o cérebro no meio, você não é burro. Como podemos mostrá-la aos nossos conhecidos? Ela é uma garota legal e normal, e daí se ela está em um orfanato? Estamos todos debaixo de Deus. Não é culpa dela ter ido para lá, é apenas a maneira como as coisas são. Harry, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, ou talvez você não esteja me dizendo a verdade. Há algum motivo além de eles estarem juntos há mais de 1 ano? Sim, ela está esperando um bebê. Bem, deixe-a ter o bebê, quem se importa? Mas o bebê é meu. É por isso que estou esperando. É seu neto ou neta? O que a faz pensar que o bebê é seu? Essas garotas são tão astutas que enforcam o bebê de outra pessoa sem pestanejar. Não é esse o caso. Eu sou o primeiro homem dela, então sei que é meu. Então, o acordo é o seguinte. Se você quiser se casar, viva com ela em seu apartamento comunitário. Não peça dinheiro, não lhe daremos 1 centavo. Você é o homem, você decide. Ou deixe-a, case-se com Naomi, a filha do vice-ministro, e você terá tudo. Pense. Ele não telefonou nem visitou Selene por 1 mês. Ela chorava à noite e não sabia o que fazer. Um dia, quando abriu a porta, Lucy a viu na soleira de seu apartamento. Ela pediu para falar com Harry porque precisava saber sua decisão. Mas Harry se recusou a falar, dizendo aos amigos que se metessem na vida deles. Um dos vizinhos sugeriu que Selene escrevesse para o escritório do reitor do colégio, onde poderiam conversar com ele de forma masculina. Mas ela, com medo de arruinar sua carreira, rejeitou essa opção. Determinadas a fazer tudo sozinhas, elas recorreram a uma advogada, Natalie, para escrever uma carta adequada e enviá-la ao local de estudo do canalha. Ela estava aposentada há algum tempo, conhecia bem Selena, sentia pena dela e, quando o pedido foi feito, decidiu proteger a garota. Harry veio correndo no dia seguinte. Puta, o que você fez? Ele gritou do outro lado do apartamento. O que você quer dizer com isso? Perguntou Selena, quase sussurrando de medo. Por que você escreveu uma carta para a escola? Acha que é assim que quer me prender a você? E que eu vi e mostrei para a mãe de seu filho uma boneca enorme.
Eu não escrevi nada. Que carta? Bem, alguém fez isso a seu pedido. Alguém queria arruinar minha vida. Então minha mãe estava certa sobre garotas como você. Harry, mas você já arruinou minha vida. Como vou viver? E não o incomoda que seu filho viva na pobreza? Não é culpa dele ter um pai assim. Não sei quem escreveu aquela carta, mas tenho certeza de que foi a coisa certa a fazer. Saia daqui. Suas bochechas ardiam, seus olhos brilhavam, ele não reconhecia sua submissa Selena. A carta continha muitos detalhes, e Harry se instalou na sala do reitor como um cuspidor de fogo. Os meninos do grupo se aglomeraram na porta e, quando Billy ouviu o amigo rejeitar o bebê, dizendo que não era dele, abriu a porta e o chamou de canalha. Harry teve de abandonar o ensino médio e, apenas um ano depois, quando as coisas se acalmaram, matriculou-se em outro colégio. Os meninos nunca mais o viram. Billy se casou com Lucy depois de se formar no ensino médio. Foi um casamento de estudantes, divertido, mas não rico. Mas eles fizeram isso com seu próprio dinheiro. Billy já estava trabalhando na fábrica quando Harry foi nomeado engenheiro-chefe e depois diretor. Eles não se viram por um tempo, mas quando houve um acidente na oficina em que 2 pessoas ficaram feridas, Mikhailov culpou Billy por tudo, exigindo que ele fosse levado a julgamento e que nenhum favor fosse feito a ele. Embora testemunhas tenham dito que o gerente da oficina não estava no trabalho naquele dia, ele estava em uma reunião com o engenheiro-chefe, mas foi difícil fazer Mikhailov mudar de ideia. Naquela noite, ele adoeceu, a ambulância demorou a chegar, mas ele esperou por ela, sorriu, como se pedisse desculpas por estar atrapalhando, e morreu. Por mais que os médicos tentassem trazê-lo de volta à vida, eles não conseguiram. Portanto, quando Harvey lhe disse que estava saindo com Emma, ela não quis acreditar que era o pai dela, ainda que indiretamente, o responsável pela morte do marido. Ela acreditava que Harry havia vingado Billy daquele canalha. Lucy olhou para o relógio e correu para casa. A tarde de recordações havia terminado. O tempo que Harry passou fora da escola não foi em vão. Sua mãe e seu pai haviam convidado Naomi e os pais dela para visitá-lo. Ele não gostava muito da garota. Enquanto Selena era uma loira natural, essa era uma morena atarracada, não era tão frágil quanto a que ele havia rejeitado e ele não tinha vontade nenhuma de protegê-la. Harry levou alguns meses até sentir vontade de convidá-la para sair. Aos poucos, os jovens foram se acostumando um com o outro, vendo-se com mais frequência, e finalmente Harry beijou Nina pela primeira vez. Pareceu-lhe que o beijo dele foi o primeiro dela, porque ele nunca havia beijado antes. Isso foi bom, ele se encorajou. Havia mais perguntas se ele tivesse feito isso com habilidade. Então, o que ele seria? Ele e Naomi haviam se casado quando Harry estava em seu último ano de faculdade. Foi um casamento luxuoso. Ministros, vice-ministros, jornalistas, editores de revistas de moda. Havia muito barulho e, é claro, Selena não pôde deixar de ver isso. Filho, seu pai é um bastardo. Casando com um saco de dinheiro. Ela chamou seu filho de Anthony. Era o nome de seu amigo do orfanato que sempre a protegeu. 3 anos após o casamento, Naomi confessou que era estéril. Eles pensaram muito sobre o assunto e decidiram levar uma criança do orfanato. Bem, mamãe, a senhora não queria ver seu neto ou neta em um orfanato e agora sugere tirar uma criança de um orfanato. Um completo estranho para mim, e você nem sabe de quem ele ou ela nasceu. Talvez de um bêbado amargo ou de um viciado em drogas, mas outras crianças não chegam a isso. Você arruinou minha vida. A mulher franziu os lábios finos e se sentiu culpada, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Você está feliz agora? Estou tudo menos feliz. Bem, você ama a Naomi. Ela é uma anfitriã maravilhosa, uma mulher linda. Essas coisas acontecem na vida, disse a mãe ao filho. Eles tiveram muita sorte. No orfanato, havia uma menina de 3 anos cujos pais haviam morrido em um acidente de carro. O pai de Naomi, por meio de seus canais, descobriu que eles eram pessoas decentes e a mãe ensinava uma língua estrangeira na escola e o pai trabalhava como engenheiro em uma fábrica. A menina não tinha outros parentes e o jovem casal a adotou. Eles mudaram o nome dela de Ania para Emma, e a menina começou a crescer na família, sem precisar de nada.
Os pais concordaram imediatamente em não contar à criança nada sobre seu passado. Eles são os pais dela, só isso. Agora eles estão se casando com sua filhinha, e o tempo está voando. E logo Naomi e Harry terão um novo status. Vavós. Quando o casamento de Emma e Harvey estava em pleno andamento, foi anunciada a dança dos noivos. É uma bela tradição que demonstra, por meio da linguagem da dança, os sentimentos dos jovens um pelo outro. Harvey decidiu imediatamente que eles dançariam sua primeira dança de casamento. Porque um casamento sem uma dança é como a véspera de ano novo sem a salada Olivier. E foi uma valsa. Os primeiros acordes da melodia romântica soaram. A jovem noiva colocou sua mão na dele, jogou a cabeça um pouco para trás, endireitou as costas e 1, 2, 3, 1, 2, 3 e os jovens flutuaram pelo corredor ao ritmo da valsa. Quando a música terminou, os jovens se apertaram um contra o outro, com sua primeira valsa como marido e mulher ainda tocando em suas cabeças. O único arrependimento de Lucy era que Billy não estava lá para se alegrar com o filho feliz. Harry se aproximou dela e a convidou para dançar. Ela ficou confusa, mas quando viu que Harvey os estava observando, aceitou. Eu a reconheci, mas não imediatamente, disse o velho amigo em seu ouvido. Bem, graças a Deus. Achei que você tinha mudado muito. Bom rapaz, fico feliz que minha filha vá ter um marido assim. Ele não quer ajuda, faz tudo sozinho. Um homem. Que bom para você. Sim, bem, você não foi esse tipo de homem quando precisou de um. Não vou discutir. Tenho vergonha do que fiz e odeio pensar nisso. Seu filho sabe que nos conhecemos? Não, ainda não contei a ele. Ainda não tenho certeza se devo contar. A dança terminou e Harry acompanhou a senhora até seu assento. Muitos anos atrás, Selene tinha visto no noticiário e lido nos jornais que a filha do vice-ministro, Naomi, estava se casando com Harry, o seu Harry, que havia professado seu amor por ela e jurado estar sempre ao seu lado. Ela se lembrou de seu estado de espírito na época ao descartar seu marido e pai fracassado. Selena percebeu que estava errada em relação a Harry. Mas por que ela havia confiado nele tão facilmente? Parecia que ele a amava, então ela percebeu que a palavra-chave era o parecia, porque entre o orfanato e a filha do vice-ministro, ele escolheu dinheiro e conforto. O assunto é tão antigo quanto o mundo. Quantos livros foram escritos sobre tolos ingênuos como ela, e quantos filmes foram feitos? Hoje ela se junta às fileiras dos abandonados e sem pai. Por que de repente ela achou que seria diferente para ela? Ela sempre foi uma garota cautelosa, a vida a ensinou a não confiar nas pessoas, e dessa vez nada a impediu. O que chorar agora? Agora ela tinha que pensar no bebê e tentar ser uma boa mãe se não podia ser uma esposa. Selena estava reagindo muito mal à traição de Harry. Quando estava sozinha, os conselhos incessantes e às vezes irritantes de seus vizinhos podiam ser ouvidos em seus ouvidos. E não se preocupe, seja paciente, tudo ficará bem. A tranquilizava. Mas como e de que maneira? Tudo ao seu redor estava desmoronando e esse conselho parecia uma zombaria. Ela não só não via o brilho, mas, ao contrário, enfrentava problemas ainda maiores. A gravidez foi fácil e lhe deu a oportunidade de terminar o terceiro ano da universidade. O parto foi fácil, mas o bebê era uma boca grande. Ele dava concertos todas as noites e pela manhã adormecia. Assim, a jovem mãe ficava acordada e adormecia ao lado do filho assim que ele saía para o intervalo. Ela também lavava o chão, as avós na entrada balançavam o carrinho de bebê com a criança. E assim as férias passaram, e ela teve que voltar para a escola. Faltavam 6 meses, e então o estágio começou. A vida de Selena era completamente diferente da de seus amigos do grupo da universidade. Era difícil para eles entendê-la. Muitos a condenavam por ter decidido dar à luz sem um marido, condenando-se à pobreza e afugentando possíveis pretendentes. Muitas de suas colegas de classe já eram casadas e viviam felizes com seus maridos e filhos pequenos. E a própria Selena as invejava gentilmente. Elas tinham uma família, algo que ela nunca tivera em sua vida. Mas ela tinha um filho que amava e estava disposta a fazer tudo o que pudesse por ele. Só que ela podia fazer muito pouco. Toda a vizinhança a ajudava. Ela teve alguns problemas com suas notas, mas conseguiu passar pelo turno de 6 meses. Quando chegou em casa,
ela queria uivar de solidão e saudade, mas reuniu forças, enxugou as lágrimas e se aproximou do filho com um sorriso. Tanta gente nos ajuda, não é mesmo, filho? É pecado chorar. Não havia ninguém para se ressentir. Ela mesma conheceu Harry, ninguém a levou para a cama, ela mesma decidiu dar à luz, então pegue e assine, pelo que lutamos, como eles dizem, e seus vizinhos a ajudaram, mas ela sabia que muitas pessoas a julgavam. O homem pelo qual ela estava disposta a fazer qualquer coisa traiu e trocou seu belo filho por uma mulher com dinheiro. Ela não guardava rancor. Quando Anthony completou 1 ano, ela decidiu ligar para Harry e contar a ele sobre seu filho. Afinal de contas, ele era pai e não se importaria se passasse algum tempo com o filho. Superando seu orgulho e constrangimento, ela ligou, mas ele havia mudado seu número de telefone há muito tempo. Provavelmente sabia que sua ex poderia ligar. Ela até se sentiu melhor, queria contar a ele, mas não podia. Mas seu coração estava batendo forte enquanto o coração do filho batia forte. Ela ainda o amava, sabendo que ele a havia trocado por outra pessoa? Não, essa era uma pergunta que ela não conseguia responder nem para si mesma. Finalmente, seu diploma estava concluído e ela podia trabalhar como educadora domiciliar como governanta. Anthony estava muito mais calmo e ela decidiu fazer um anúncio para pessoas que quisessem preparar seus filhos para a escola. 2 pessoas se candidataram. Uma vizinha ficou com seu filho enquanto ela trabalhava com as crianças. Era um dinheiro diferente do que esfregar o chão na entrada da garagem. Mas ela não desistiu desse trabalho. As crianças com quem ela trabalhava eram maravilhosas. Especialmente a Verônica. Ela pegava tudo na hora. Por que você não trouxe chinelos? Faz frio com meias calças. Diga à sua mãe para colocá-los em uma sacola para você. Eu digo. Você não vai se esquecer? Eu não tenho mãe. Papai diz que ele está lá longe, no céu, cuidando de mim. Havia tristeza e perplexidade nos olhos de Selena. O que poderia ter acontecido com uma mulher tão jovem? Quando ela abriu a porta para o pai de Verônica, ela o lembrou do segundo sapato. Sim, desculpe-me, esqueci. Vou trazê-los para a próxima aula. A Verônica disse que não tinha mãe. Sim, ela tem. Minha Beth não conseguiu vencer uma doença que era mais forte e mais insidiosa do que ela. Estamos sem ela há 2 anos. Estamos tentando sobreviver. A Verônica está indo muito bem. Acho que ela não terá problemas na escola. Muito obrigado por sua filha. Ela adora praticar com você. E quando a menina estava prestes a passar para a primeira série e Selena se despediu dela, ambas estavam com lágrimas nos olhos. Obrigada, Selena. Nunca me esquecerei de você. Não me esquecerei de você. Você é uma boa menina, vai se sair bem. Selena, venha nos visitar em 1º de setembro, vamos comemorar o Dia do Conhecimento. Mas eu tenho um filho pequeno. Eu sei, então vamos juntos. Uma semana depois, eles se sentaram juntos à mesa, beberam champanhe e parabenizaram Verônica pelo início do ano letivo. Depois de passar por todos os estágios do relacionamento, desde o buquê de flores até uma caixa de veludo com um anel, Selena aceitou a proposta de Archie e se casou com ele. Da gratidão comum ao amor é muito menos que um passo, especialmente se for o do pequeno Anthony. Durante 2 anos, o pai de Verônica cortejou Selena, mas tudo foi decidido por uma palavra. Um dia, seu filho chamou Archie de papai. Ela havia sido muito cautelosa com esse namoro. Agora ela não estava sozinha, e a responsabilidade era dupla. Ela tinha de se certificar de que não apenas ela estava feliz, mas também seu filho. Pensando que não havia mais espaço para o amor em seu coração, ela continuou a se enterrar pelo erro que havia cometido há muitos anos. A cicatriz permaneceu pelo resto de sua vida. Estranhamente, as lembranças de Harry se desvaneciam a cada dia que passava, ela não conseguia se lembrar bem dele e, mesmo quando fechava os olhos, querendo visualizar sua imagem, era seu Anthony que estava à sua frente. O único homem que ela perseguiria pelo resto de sua vida. Sua alma estava cheia de dor, medo e dificuldades, e Archie era como um médico que a tratava, só que seu remédio era doce, saboroso e se chamava amor. É claro que ela não podia desfazer os erros de sua juventude, mas podia evitá-los ou minimizá-los.
Há muito tempo, ela havia se rendido aos seus sentimentos, vivido com seu coração e se dissolvido em seu primeiro amor. Agora, sua mente estava envolvida por esses sentimentos, e foi somente quando ela percebeu que aquele era o homem com quem queria viver pelo resto da vida que seu coração se abriu e respondeu aos sentimentos de Archie. Eles reformaram a sala comum, alugaram-na e se mudaram para o apartamento de Archie. Seu marido era o chefe do departamento jurídico da fábrica e ganhava um bom salário. O apartamento tinha 3 quartos, depois da sala comum de 18 metros, e para Selena era um palácio. Pela primeira vez em muitos anos, Archie foi tranquilamente para o trabalho sem se preocupar com Verônica e a casa. A garota não chamava Selena de mãe, e ninguém a apressava. A garota se lembrava muito bem de sua mãe e não podia chamar a tia de um estranho por aquela palavra nativa. Ao voltar da escola com Verônica, ela encontrou Harry na porta. "Você?", ele perguntou surpreso. Respondia a Selena com calma. "Você mora nesta casa? O que você achou que eu morava na casa de campo do meu tio?" "Não, claro que não, me desculpe." Eu não conseguia tirar os olhos do menino e foi só quando o menino se escondeu atrás de Selena que ela perguntou: "Esse é o meu filho?" "É o meu filho." Tentando não revelar sua emoção, Selena respondeu. Mas ela não fez isso muito bem. Está me ouvindo? Você não o tinha quando o trocou por dinheiro e contatos. E eu não o troquei por humilhação na sua frente para tê-lo de volta. Quem é seu marido? Esta casa é ocupada principalmente pela equipe sênior da fábrica. Meu marido é o chefe do departamento jurídico da fábrica. Eu poderia tê-lo expulsado, mas queria ver como ele reagiria. Archie? Sim, ele é meu marido e o pai dessas lindas crianças. Harry olhou para Selena e notou que a garota pela qual ele se apaixonara à primeira vista havia se tornado uma bela mulher adulta. Ele estava nervoso, Selena percebeu, e ele não entendia o porquê. Afinal, ele havia vivido, dormido e amado por 6 anos sem ser atormentado por nenhuma dor de consciência ou qualquer impulso de remorso. E agora, ao ver seu filho, ele ficava nervoso. Ele achava isso desagradável. Ele enrugou o nariz. Temos de ir embora. Adeus. E ele abriu a porta da frente e entrou em casa. Durante toda a tarde, lembrando-se desse encontro, Harry caminhou freneticamente. Seu filho, parecia feliz perto da mãe. Ele encontrou uma certa semelhança com ele mesmo, o cabelo castanho, o nariz. Ele era um rapaz robusto e bem vestido. E os olhos de sua mãe, grandes e castanhos. Então Archie se casou com Selena. Ela tinha ouvido falar muito bem dele. Ele se lembrava da antipatia com que os grandes olhos castanhos de Selena o olhavam. Ele nunca deixou de pensar que Selena o odiava. Porque é assim que as coisas são, Harry disse a si mesmo. Harry merecia isso. A mesa estava posta para o jantar e Naomi chamou Harry. Pensei que você não viria, disse a esposa, já liguei para você 3 vezes. Não estou com fome, respondeu ele, e se trancou em seu escritório. Ele decidiu dormir aqui esta noite para que sua esposa não o incomodasse com suas perguntas. Ele sonhou com a primeira vez que viu Selena na véspera de Ano Novo e a convidou para dançar. Ele segurou a mão dela, mas um garotinho agarrou Selena pela bainha do vestido e gritou com ela. Mamãe, não saia para dançar com ele é mau. Harry abriu os olhos e olhou para o relógio. Eram 2 da manhã. Ele não conseguia mais dormir. Lembrou-se de que havia lido uma boa expressão sobre traição, mas o autor era desconhecido. Antes de partir descaradamente o coração de alguém, antes de limpar seus pés nos sentimentos de outra pessoa, lembre-se, a caixa registradora está em algum lugar à sua frente, você terá que pagar integralmente. E ele pagou integralmente. Ele nunca teria seus próprios filhos. De manhã, ele tomou uma xícara grande de café preto e foi trabalhar. Fazia muito tempo que eles não viam Sveti. Quando passaram um pelo outro novamente, ela estava carregando um pacote azul com babados na mão. Parabéns por seu filho. Não necessariamente. A última pessoa de quem espero parabéns é você. Ele olhou para ela com inveja e, somente quando a porta se fechou, ele se dirigiu ao seu quarto. Fazia 2 anos que Selena e Archie tinham tido um filho. Verônica chamava Selena de mãe há muito tempo, contando-lhe todos os seus segredos, e Archie estava feliz.
Sirius estava na primeira série e sua irmã mais velha ajudava com as lições. Um dia, ao lado da janela da cozinha, Selena viu Harry no pátio com uma garotinha de cerca de 3 anos de idade. Ela estava com as pernas esquisitas, parecia que estava andando há muito tempo e a menina estava cansada. De onde veio essa garotinha? Será que Harry tinha uma garotinha? Eles viveram muito tempo para eles, pensou Selena e puxou a cortina para trás. Muitos anos haviam se passado desde então. A menina tinha conseguido se casar com um bom rapaz. E Harry e Naomi logo se tornaram avós. A neta Elizabeth era o principal tesouro de Selena. Ela era uma criança amorosa e gentil. Os netos, entretanto, não são diferentes. Emma trabalhava em uma empresa alemã com um escritório de representação em sua cidade. Harvey era um especialista em TI. Na empresa em que foi contratado para trabalhar, suas funções incluíam software e automação de processos de produção. Os meninos se saíram bem e, em 2 anos, puderam se mudar do apartamento alugado para um apartamento próprio de 3 quartos, comprado com o dinheiro que ganharam. Quando Elizabeth tinha 5 anos de idade, algo quebrou em sua vida familiar, assim parecia para Genebra. Tudo parecia continuar igual, mas não era. Emma começou a ter dores de cabeça cada vez mais frequentes, chegando cada vez mais tarde ao trabalho, explicando que a carga de trabalho era pesada. Não se pode pagar assim, você não conhece os alemães? Ela se justificava. Não havia motivo para não acreditar nela, afinal, família é confiança. Ele afastou os pensamentos tristes que vinham à sua mente toda vez que Emma chegava tarde do trabalho. Ele daria tudo para trazer paz e amor de volta a casa. Harvey olhava com a respiração suspensa para a foto do casamento deles, para seus rostos felizes. Quanta coisa havia mudado desde então! Durante todos esses anos, ele havia tentado ser um bom marido e pai. Eles tinham um relacionamento maravilhoso com a filha. Por alguma razão, ela contava seus problemas para ele e não para a mãe, e seu pai os resolvia rapidamente. Por alguma razão, ela contou ao pai, e não à mãe, sobre seu primeiro amor infeliz pela vizinha Vovka, que morava do outro lado da rua. Talvez nem todas as mulheres possam ser mães, Emma não entendeu isso. Esta noite ele foi para a cama novamente sem a esposa. Depois de ligar para ela sem esperança de ouvir sua voz, ele foi para a cama olhando para o teto. Foi uma noite estranha, que o deixou inquieto e o fez pensar que nunca mais seria capaz de levar uma vida normal. Tais pensamentos nunca teriam lhe ocorrido. Durante 7 anos, ele teve uma bela família, e agora o que ele era para a esposa? Ele mesmo não conseguia responder a essa pergunta, e Emma evitava habilmente falar sobre isso todas as vezes. Harvey se levantou de manhã e viu que Emma não estava em casa. Depois de mandar a filha para a escola, ele dirigiu até o local de trabalho da esposa. A recepcionista, bonita e com cara de boneca, o cumprimentou educadamente e lhe disse que Emma havia pedido demissão. Como isso pode ter acontecido? Ficamos chocados. Ela chegou ontem de manhã e entregou sua demissão. Entre, Julia vai lhe contar tudo. Ele parou em frente à enorme porta do escritório do chefe do departamento de Julia. Entre, disse ele com uma voz esfumaçada. Olá, sou o marido de Emma. Eu entendo. Sente-se. Ela está bem, ela está viva e bem? Perguntou Harvey com preocupação em sua voz. O que vai acontecer com ela? Ela está viva e bem, apaixonada pelo tradutor Walter Meyer, com quem partiu ontem de manhã para a Alemanha, concluiu Julia. Você está brincando? Perguntou Harvey. De modo algum. Essas palavras são uma piada? Falei com ela, mas ela não quis nem me ouvir. Aqui está a carta que ela lhe deixou. Pedi a ela que a escrevesse, sabendo que você viria me ver e me olharia nos olhos, e ela lhe entregou o envelope lacrado. Não acho que você deva ficar triste. Há muita bondade como essa em nosso país. Você conhecerá uma boa mulher, talvez eu encontre, mas o que vou dizer a uma criança de 7 anos? Eu ficaria muito surpreso se ela dissesse que é uma mãe boa e amorosa. Estou indo embora, disse Harvey, e se despediu. Ele não ia discutir seus problemas familiares com um estranho. Ele entrou em seu carro e abriu o envelope. Harvey, estou indo para a Alemanha com Walter.
Nós nos amamos e queremos ficar juntos. Acho que Elizabeth tem amor suficiente de seus avós e de você. Nunca fomos muito próximos, então ela não notará minha ausência. Eu quero ser feliz. Adeus e me desculpe. Mandarei uma mensagem ou ligarei para meus pais. Emma. Ele se apoiou no volante e não percebeu que havia tocado a buzina até que um segurança bateu em sua janela quando ele saiu do escritório. Desculpe-me, disse Harvey e ligou o carro. Estava claro que ele havia subestimado sua esposa. Ela era muito pior do que ele pensava. Tudo o que lhe importava agora era sua filha. O que dizer à criança? Se a mãe não a queria, a criança estava apegada a ela. Ela deveria estar no trabalho há muito tempo. Harvey dirigiu o carro, percebendo que estava preocupado. Suas mãos tremiam no volante e ele não conseguia se concentrar na estrada. Não o suficiente para deixar uma criança órfã, pensou o homem, e parou o carro. Ele estava dando a volta no carro quando seu telefone tocou. Era um colega de trabalho, um amigo, um cara legal, Billy. Harvey, o que foi? Onde você está? Há uma reunião hoje. Você tem que apresentar um relatório sobre seu projeto, não se esqueceu? Ele olhou para o relógio, ficou tenso e respondeu rapidamente. Já estou indo. A primeira coisa que Elizabeth perguntou quando Harvey chegou do trabalho foi onde estava a mamãe. Elizabeth, mamãe foi enviada em uma viagem de negócios para a Alemanha. E ela nem sequer lhe contou. Por que não? Eu sei onde ela está. Foi urgente e até inesperado, alguém ficou doente e mamãe teve que substituir essa pessoa. Por quanto tempo? Ela disse 2 meses. Então, por quanto tempo? Podemos ir à casa dela? Acho que não. Mamãe disse algo sobre uma instalação secreta. Eles não deixam ninguém entrar lá, e não vão deixar a mamãe sair por um tempo. Ela contou tudo o que pôde pensar, porque a garota estava muito nervosa e queria saber o máximo possível. Depois de tentar convencê-la a esperar, ele a lembrou de suas aulas. Harvey não estava achando isso fácil. Na ausência de Emma, a filha e o pai haviam se aproximado ainda mais. Depois de fazer sua lição de casa, Elizabeth se deitou ao lado do pai e disse: "Acho que mamãe nos deixou." Por que você acha isso? Ela não nos liga, não entra na internet para falar conosco. Isso significa que ela não quer nos ver. Você está errado. Mamãe está trabalhando. Um trabalho sério. Segredo. O rosto da menina ficou triste, ela deu um beijo na bochecha do pai e disse que estava indo para a cama. E o sono deve ter esquecido o caminho de volta para ele. A explosão de Emma havia feito seu trabalho. Ele ficou ali deitado, pensando em como continuar. O que dizer à criança? Ela não era tola para sempre acreditar no trabalho secreto. Ele não podia explicar isso a ela, mas com o nome e os atos de sua esposa, tudo se agitou dentro dele com indignação e raiva. Eu deveria consultar minha mãe, pensou Harvey. Quando ele virou a cabeça para a outra metade da cama, onde Emma havia se deitado, seu coração doeu. Na mesinha de cabeceira ao seu lado, ele viu uma revista. Era um periódico brilhante no qual todas as fofocas eram contadas. No final da revista, ele viu o nome Emma e seu significado. Ele achou interessante e começou a ler. Ela deu uma olhada rápida nas primeiras linhas, mas a partir da parte em que as amigas não gostavam de Emma, ela começou a ler. Certamente Emma não gostava de sua arrogância, pensou Harvey. Ela nunca tinha tido amigos antes. As que se casavam não vinham para ela, mas para encontrar homens ricos. Além disso, ela tinha a tendência de fazer algo primeiro e depois pensar, o que inevitavelmente levava a muitos erros. Era isso que Harvey pensava de minha esposa. O primeiro casamento geralmente é um fracasso, o segundo pode ser com um estrangeiro. Emmas, sempre as favoritas da família, mas menos felizes na idade adulta e no casamento. Harvey não conseguia acreditar em seus olhos. Era tudo Emmas ou sua esposa. Parecia tão próximo da realidade. Harvey se perguntava. Quando ele abriu os olhos pela manhã, a revista ainda estava ao seu lado, aberta na página sobre as Emmas. Depois de levar sua filha para a escola, ele ligou para a mãe. Oi, mamãe.
Você pode ir à minha casa depois do trabalho hoje, mas não tenha pressa. Preciso de você por um bom tempo. Harvey, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu, e preciso falar com você. A Elizabeth está bem? Ela está bem? Sim, está na escola. Você vem, mãe? Sim, vou. Tem jantar? Por que não preparo algo para você? Seria bom. Lucy chegou um pouco mais cedo e, quando seu filho abriu a porta, o jantar já estava na mesa. Vovó. Está muito bom. Adoro seu assado. Não tem de quê, querida. Quando Elisaveta saiu para fazer a lição de casa, o filho e a mãe foram para o sofá e ele não conseguiu começar a falar por um longo tempo. Lucy ajudou. Você terá tempo para me consultar enquanto Emma estiver fora? Ela não estará mais aqui. Os olhos de sua mãe dobraram de tamanho, mas ela não conseguiu fazer nenhuma pergunta. Então Harvey seguiu em frente. Ele fugiu para a Alemanha com um Walter. Ele me deixou um bilhete confessando que amava esse alemão, e Elizabeth já tinha amor suficiente de seus avós. O que eu vou fazer? Mamãe ficou sentada sem palavras. Harvey, vendo que ela estava confusa, perguntou: estive pensando em trabalho o dia todo. O que você acha de eu enviar saudações e presentes para a filha de Emma para que ela não se sinta negligenciada? Vou criar uma página na web em nome de Emma e escrever para ela. De que outra forma posso ajudar minha filhinha? É o terceiro dia que ela está andando como se estivesse na água. Lucy não respondeu imediatamente. Ela andou pela cozinha e pensou, digerindo todas as informações, e não conseguia entender como uma mãe poderia abandonar seu filho por um homem, mesmo que fosse Walter. Então ela se sentou, pegou a mão do filho e disse: filho, o fato de você querer proteger sua filha, protegê-la de experiências desagradáveis é compreensível e digno de um pai. Mas não a proteja da realidade. E se a Emma voltar, a mamãe será a mãe mais bondosa, gentil e amorosa aos olhos da filha. Quero dizer, ela escreveu suas cartas, enviou seus presentes e saudações, certo? Certo? Então, o Harvey está nervoso. O que ele quer dizer? O que quero dizer é que você precisa contar a verdade à criança. Não tudo de uma vez, mas prepare-a um pouco de cada vez. Deixe passar os 2 meses em que você contou a ele e, nesse período, prepare a criança. Será difícil, admito, mas não será uma mentira, mesmo que seja para salvá-la. Não invente desculpas para Emma, o bilhete diz claramente que ela não quer Elizabeth. Acho que não. Mamãe, mas nesse conselho, você não está sentindo pena de Elizabeth, você está dizendo a ela para cortar a verdade do ventre dela. Muito pelo contrário. Sinto pena de minha neta e quero protegê-la de mentiras duplas. Se você for honesto com sua filha, ela vai gostar disso. Além disso, você e eu conversamos sobre o que acontecerá se Emma voltar, e se ela não voltar. Você vai passar o resto de sua vida salvando essas páginas, dando presentes de sua mãe inexistente? Não acho que isso seja certo. Ela olhou para o filho e sentiu pena dele. Ele parecia até mais velho, pensou ela. Provavelmente vou dormir em sua casa, é mais perto do trabalho do que aqui. Harvey se levantou, pensando na informação que tinha ouvido. Talvez mamãe estivesse certa, ele se perguntava, mas ainda não conseguia responder a essa pergunta. Os 2 meses que lhe foram dados para tomar uma decisão estavam chegando ao fim. Harvey achou o conselho de sua mãe o mais sensato, mas também o mais difícil. Depois de esperar que Elizabeth voltasse da escola, ele finalmente se deitou no sofá e se sentiu cansado, andando pelo apartamento como se isso fosse ajudá-lo a tomar uma decisão. Harvey já estava esperando por ela, encostado no encosto do sofá, descansando as costas, e observou a porta com a respiração suspensa. Elizabeth entrou, mas ele não teve tempo de dizer nada antes que ela colocasse as palmas das mãos no rosto dele e dissesse: agora você não vai me dissuadir de dizer que a mamãe nos deixou? Ele não teve escolha a não ser acrescentar: não vou, minha filha. Não se preocupe, papai. Eu o amo muito e vamos nos virar juntos.
Você é muito bonito, gentil, sábio, e a menina o beijou no rosto. Ele não escondeu sua preocupação, deu vazão às suas emoções e as lágrimas brotaram em seus olhos. Chore, papai. Os homens são pessoas normais e passam pelas mesmas coisas que nós, mulheres. Aqui Harvey não conseguia sorrir para sua filha inteligente. Ele não conseguia acreditar que tudo havia corrido tão bem e que ele via sua filhinha completamente calma e feliz. Obrigado, minha filha, por ter se saído bem. Nós realmente vamos conseguir. As pessoas mais próximas devem ajudar umas às outras. E você é a pessoa mais próxima que eu tenho. Eu amo você. Eu também o amo, papai. Vou lhe contar um segredo que eu não ia compartilhar com você, mas vou contar hoje para animá-lo. Sempre gostei mais de você do que de minha mãe. Eu achava que ela não se interessava muito por mim, e você sempre vinha brincar comigo. E eu me lembro que você costumava ler contos de fadas para mim. Ela colocou as mãos quentes em volta do pescoço dele e disse-lhe como uma mulher adulta: vamos comer. A vovó Lucy trouxe seu assado especial ontem. A alma do homem foi acalmada, havia borboletas voando e pássaros cantando. Lucy foi direto para a casa de seu filho depois do trabalho. Sua neta abriu a porta. A alegre libélula correu imediatamente para seu quarto. Provavelmente, por isso ela não disse nada, pensou a mãe, e entrou no quarto bem. O que? Ela não teve coragem de dizer a verdade? Mãe, a senhora não sabe como tudo acabou bem. Elizabeth sabe de tudo e não se importa. Lucy disse com espanto: então me conte. E Harvey contou tudo em detalhes para a mãe. Você tem algo para beber? Perguntou ela. Só vodka. Que maravilha! Eles tomaram um pequeno drink para Elizabeth e depois conversaram por um longo tempo sobre como continuar vivendo. Os pais de Emma ligaram para Harvey e pediram desculpas pelo ato de sua filha rebelde. Harvey, bem, não nos prive da chance de ver Elizabeth, eles pediram. Claro que não. Elizabeth o ama e sente sua falta, então você pode levá-la para passar o fim de semana, se ela quiser. Muito obrigado. Os pais se sentiram tão traídos pela filha que Harry chegou ao ponto de dizer uma frase tão dolorosa para seu coração: isso é o que significa sangue não nativo, e, acenando com a mão, foi para seu escritório. Naomi pensou que ele era uma pedra de pavimentação em seu jardim e secretamente enxugou as lágrimas. E Harvey e Elizabeth, daquele dia em diante, como se uma vida totalmente nova tivesse começado. O coração do homem foi se afastando gradualmente da traição de sua esposa. Após 2 anos de ausência da esposa, ele decidiu pedir o divórcio. O pai valorizava muito o relacionamento de confiança com sua filha. Ele tentava compartilhar seus sucessos no trabalho com ela, e ela lhe contava seus segredos. Mas, às vezes, ele pedia à vovó Lucy para conversar com ela. Harvey entendia que ela era uma criança e poderia ter perguntas infantis para a avó. Ele ficava feliz que Elizabeth tivesse se tornado uma amiga tão boa para a avó que não lhe ensinava coisas ruins. Às vezes, ela olhava para a filha adormecida e admitia, a contragosto, que ela se parecia com Emma, mas ainda assim a amava. Harvey olhava para ela e, em seu coração, havia um forte sentimento de culpa pela criança, por não ter conseguido salvar a família. Certa vez, no trabalho, ele ouviu uma conversa entre 2 moças, e uma frase tocou seu coração: de homens bons as mulheres não fogem com os amantes, é aí que se enterra o cachorro, pensou Harvey. Então, havia algo nele que ele não gostava. Parece que eles não se conheciam bem, se o marido não percebia a insatisfação de sua adorada esposa. E ela não achou conveniente fazer nenhuma mudança no relacionamento deles. Aparentemente, foi isso que levou a esse resultado no relacionamento familiar. Com o passar do tempo, Elizabeth tornou-se adulta, tendo concluído a 9ª série, e decidiu sua profissão. Ela agora queria ser médica. A garota levava a sério a química, a matemática e a biologia. Embora em todas as matérias ela estudasse muito bem. Nos 3 anos que antecederam sua formatura, ela tentou estudar muito, preparando-se para entrar na faculdade de medicina. Na véspera do ano novo, ele trouxe um menino para casa. Papai, este é o Belry. Oi, Harvey. Ele olhou para ele e o viu como alguém que queria lhe tirar o que lhe era mais precioso. Harvey se virou para ele.
Belry, Elizabeth pode passar a véspera de ano novo comigo? Com você, onde? Bem, primeiro em minha casa com meus pais e depois em uma boate. Isso é muito interessante, mas eu não sou pai, então Elizabeth não deveria passar a véspera de ano novo comigo? Sim, desculpe, eu não estava pensando. Talvez façamos o seguinte: comemoramos o ano novo em sua casa e depois vamos para a boate dançar. Assim, ninguém se machuca. Belry? Estou me lembrando bem? Sim, então, o acordo é o seguinte. Elizabeth e eu decidiremos quando, com quem e onde. Ok. Até logo, desculpe-me novamente. E ele está indo embora. Pai, você não pode ser um pouco mais gentil? Não, não pode. Eu o vejo pela primeira vez e ele começa a ditar como devo comemorar a véspera de Ano Novo. Quem é ele? Seu pai está sozinho e ele também quer ficar com a filha. Se eu fosse você, explicaria isso a ele, e você ficaria lá ouvindo. Você não é uma criatura muda, não é? Estou certo? Você está certo, pai. Mas eu estive com você o ano todo e quero passar esse feriado com meus amigos. Elizabeth, o que foi? Estamos brigando agora? Eu fiz algo que o ofendeu? Ou você não gostou do Belry? O que devo dizer a ele? Que ele não suporta ver esses caras estranhos reivindicando a garota dele e ditando como ele deve comemorar a véspera de Ano Novo. Lucy ligou para desejar feliz Ano Novo ao filho e sabia que havia algo errado. Está tudo bem. Você não está em um clima festivo. A notícia de que sua filha estaria comemorando o Ano Novo com um jovem a pegou de surpresa, mas por que ela deveria se surpreender? Ela era uma garota madura e bonita. Harvey não economizava em roupas, então ela estava sempre bem vestida. Não havia dúvida de que não permitiria que ela saísse com um rapaz. Mais do que qualquer outra coisa em Selene, o pai temia perder a confiança da filha, o que era importante para ambos. Harvey temia o inevitável, percebendo que um dia sua amada filha o deixaria e começaria sua própria família. Por isso, ele não contou a Lucy sobre seus medos. Estamos bem. Estamos nos preparando para as festas de fim de ano. Compramos uma árvore e estamos decorando-a. Filho, com quem está brincando? Você virá à nossa festa de Ano Novo? Vou, se você me convidar. Harvey, você deveria estar pensando na sua vida pessoal em vez de ficar observando cada movimento da sua filha. Você está sufocando com seu amor, e não pode fazer isso. Ela é uma garota sensata. Solte um pouco as rédeas. Isso não fará com que ela o ame menos. Se você a estrangular, ela o odiará. Ela vai passar a véspera de Ano Novo com um cara. Você o conhece? Quem é ele? Onde ele mora? Quem são os pais dele? Não, eu não sei. Então descubra. É mais fácil ficar fora disso do que agir diplomaticamente, mantendo boas relações com sua filha. Vou conversar com minha neta. A vovó, como sempre, foi prestativa. Elizabeth, quem é o rapaz que está com você? Há quanto tempo você o conhece? 2 meses, talvez um pouco mais. Isso não é muito tempo. E você quer ir ao clube com ele hoje à noite? Vovó, ele é um bom rapaz, estuda em nossa escola e é um ano mais velho do que eu. Os avós dele moram em nossa casa. Mas eu nunca fui à casa deles. Então você não conhece os pais dele? Não, eu não os conheço. Lizoc, me escute. Acho que com um rapaz desconhecido você não deve ir à boate à noite. Conheça-o melhor, conheça seus pais. Se ele for inteligente, ele entenderá, mas se for estúpido, você não o desejará. Você concorda comigo? Na verdade, não, vovó. Não é como se eu fosse me casar com ele e tivesse que me apresentar aos pais dele. E se amanhã ele conhecer outra garota e apresentá-la aos pais dele? Estamos apenas na mesma empresa e os pais não têm nada a ver com isso. Você confia tanto assim nele? Vovó, não estaremos sozinhos. Há um grupo de nós. Alguns da nossa classe e outros da sua.
Mas você passará a véspera de Ano Novo com o papai, é uma festa de família. Vovó, vai ficar tudo bem. Papai não está preocupado. Quase briguei com ele pela primeira vez hoje. Mas ele deixa o endereço de seus pais ou avós. Está bem. Beori foi para casa com a cabeça baixa. Por que Harvey não gostou da proposta? Foi uma ótima ideia. Sair com todo mundo e depois ir para a boate. Bem, sua primeira sugestão foi estúpida, para dizer o mínimo. Sentar-se com os pais dela, como se o pai de Elizabeth não fosse um pai. Ela se perguntou, um pouco ressentida, por que seu pai estava tão preocupado com ela. Ele poderia mudar de ideia sobre ir com Liska, afinal de contas. Há tantas garotas por aí dispostas a ir para onde os melhores da classe as chamam, mas não, ele estava atraído por ela, por Elizabeth. Com esses pensamentos, ele voltou para casa e se trancou em seu quarto. Seus pais logo perceberam que seu plano havia fracassado miseravelmente. Você estava certo, disse Olga ao marido. Eles provavelmente o expulsaram de casa. Ele era muito confiante, como poderiam dizer não a um homem tão bonito? E eles o rejeitaram. Fico feliz que nosso filho tenha aprendido uma lição como essa. Ele pensará com a cabeça e não com o assento em que está sentado. Vá em frente, conforte-o como só você pode fazer. Dê a ele esperança. Eu lhe peço. Ele está de mau humor para um feriado como este. O pai dele entrou no quarto. Beori estava deitado de bruços na cama e, se fosse uma menina, você pensaria que ele estava chorando. O homem não perguntou o motivo do mau humor, mas começou sua história e depois se perguntou como ele havia feito aquilo. Sabe, filho, um rapaz como você agora também se apaixonou por uma garota. Ele se apaixonou por uma garota para o resto da vida. Mas seus pais não gostaram desse impulso de um jovem e, com desconfiança, deixaram a filha sair com esse rapaz. Ele economizava dinheiro no café da manhã para oferecer sorvete à garota, no cinema para levá-la até a última fileira e beijá-la. Um dia, eles saíram para passear no calçadão e chegaram tarde em casa. Então, sua mãe disse a esse rapaz: "E meu jovem, como posso confiar minha filha a você se você não a respeita nem um pouco? Eu pedi que você chegasse em casa às 10 horas da noite e você chegou 1 hora atrasado. Se você não consegue fazer uma coisa tão pequena pela minha filha, é melhor procurar outra garota. Não venha mais à nossa casa." Beori se levantou e olhou para o pai, querendo perguntar o que aconteceu em seguida. Então, esse herói teve que se desculpar por ter se atrasado e prometer que isso não aconteceria novamente. E o garoto manteve sua palavra. Não importava o quanto ele quisesse ir acampar com a garota ou ficar até tarde na discoteca, eles sempre chegavam em casa exatamente às 22 horas. E a mãe da garota, Madi. Madi. Então essa é minha avó? Sim, filho, essa é sua avó, e aquela garota é sua mãe, e aquele garoto é um tolo que pensou que poderia ter o mundo inteiro a seus pés. Esse é seu pai. É assim que as coisas são, Beori. Portanto, você não é o único que teve problemas, eu também tive problemas. Você é meu filho por um motivo. É bom ter uma criança em casa e fazê-la crescer com amor e alguém que se preocupa com ela. Não vou lhe dizer o que fazer, você é um garoto esperto, você vai descobrir o que fazer. Obrigado, pai, eu entendo. Ótimo, ótimo, não fique triste. É bom ter pais inteligentes e atenciosos que lhe darão uma dica quando você precisar. Ele passou um longo tempo pensando no que fazer para que Harvey percebesse que ele era um homem em quem podia confiar e que amava sua filha. No caminho de volta para a escola, Beori perguntou a Elizabeth o que havia acontecido lá depois que ele saiu. O que havia acontecido? A avó chegou e começou a perguntar o que estava acontecendo. O pai ficou ofendido e continuou dizendo: "Por que você não o toma como pai?" Em resumo, não foi divertido. Elizabeth, me desculpe. Fui precipitado, mas vou compensá-la. Como? O que você vai fazer? Não me assuste. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Na tarde seguinte, Beori foi à casa de Elizabeth. Ele estava até feliz por todos estarem lá. O pai e a avó de Elizabeth estavam olhando para ele com expectativa e não iam ajudá-lo com perguntas capciosas.
Ele tinha feito uma bagunça para si mesmo e precisava sair dela. O garoto respirou fundo e disse: Harvey, peço desculpas. Eu estava errado ao impor meus desejos de ano novo a você. Se você acha que Elizabeth ainda não me conhece muito bem e que é muito cedo para ela ir ao clube comigo a noite toda, então, se você não se importar, eu ficarei com Elizabeth em sua casa. Para apoiar Belry, Elizabeth se aproximou dele e segurou sua mão. Lucy decidiu salvar a situação. Não me importo nem um pouco, e estou até feliz com sua proposta, meu jovem. Você decidiu muito sabiamente, a decisão é do papai, e ela olhou severamente para o filho. Ele tinha acabado de lhe dizer que era hora de cuidar de si mesmo, e não de olhar pela janela para Isabel a cada minuto. Estou dentro, disse Harvey com satisfação. Mas depois da véspera de ano novo em casa, seu pai permitiu que ele fosse à boate, com a promessa de chegar em casa no máximo às 4 da manhã. Você o ouviu, Belry, não mais tarde. Não se preocupe, Harvey, não vamos nos atrasar. Ele esperou pela filha. Eram exatamente 4 horas quando ele e Belry entraram na garagem e deram um beijo de despedida. Quando minha filhinha cresceu, ela já está se beijando. Ele parece ser um cara legal. Ele tem uma embalagem escorregadia, se você não se importa, bom para ele. Elizabeth tem bom gosto. Ele é bonito, alto, atlético, dá para ver seus bíceps sob as roupas. Ele não conheceu sua filha, não quis mostrar a ela que esperava e não confiava neles. Ele adormeceu tranquilamente, sabendo que sua filha estava em casa. A partir de então, Belry passou a ser um hóspede frequente da família Prokhorov. Às vezes, os jovens brigavam, não sem razão, mas logo encontraram uma linguagem comum e fizeram as pazes. Harvey gostava do jovem. À tarde, enquanto Elizabeth fazia a lição de casa, eles podiam jogar xadrez, jogo após jogo. E nem sempre era possível para o pai dela vencer Belry. Ele era um bom pensador. Ele terminou a escola um ano antes de Elizabeth e imediatamente entrou na faculdade de medicina, querendo dar continuidade à dinastia. Desde a infância, ele queria ser cirurgião. Um ano depois, Elizabeth ingressou na mesma faculdade. Ela sonhava em se tornar pediatra. Depois de curar todas as suas bonecas, ela confrontou sua avó e seu pai, assegurando-lhes que seus pulmões não estavam em ordem. Lucy obedeceu à pequena médica e sua neta gostou muito. O tempo passou inexoravelmente, e agora a casa estava preparando uma grande festa. Em primeiro lugar, Elizabeth estava com 18 anos, e em segundo, era estudante. Havia muitos convidados. Elizabeth convidou seus amigos da escola e Belry, é claro, compareceu. A festa estava a todo vapor quando a campainha tocou. Vou atender, disse Harvey. À sua frente estava sua ex-esposa, que havia fugido há 11 anos. Vim parabenizar minha filha, posso entrar? Por que ela não veio a nenhum dos outros aniversários e anéis? Ou porque, como diz a música, uma vez na vida são 18 anos, então pensei em entrar. Papai, quem é? Aqui, filha, chegou outro convidado atrasado. Não sei se você vai se lembrar dela. A menina ficou olhando para Emma. Filha, você não me reconheceu, sou eu, sua mãe, e ela estendeu os braços e quis abraçar a menina. Elizabeth não fugiu, mas não se lançou sobre a fugitiva em um abraço. Eu lhe trouxe muitos presentes, roupas da moda, venha, vou lhe mostrar tudo. Agora tenho convidados, vou visitá-los. Depois conversaremos. Vamos até a cozinha, você quer chá? Sugeriu Harvey. Lucy não era tão simpática com sua ex-cunhada. De quem você não sentiria falta? Algo deu errado com nossa Emma para voltar correndo. Ela nunca me amou e nunca quis que seu precioso filho se casasse comigo. O que há de errado? É isso mesmo. Você é muito diferente dele. Mas meu filho amava, por isso nunca me opus a ele. E nunca o coloquei contra você. E sou grato por minha neta. Uma garota inteligente e bonita, ela é minha felicidade. Por que o senhor veio aqui? Para ver minha filha, para lhe desejar um feliz aniversário. Afinal, ela cresceu sem uma mãe. Que tipo de mãe é a senhora? Aqui está a mãe e ela apontou para a filha.
Sempre achei que Deus criou a mulher para amar e cuidar dos filhos, do marido, da família. E olhando para você, eu nem penso assim. Você sempre quis liberdade, para poder fugir do seu filho com outro homem. Você se considera uma mãe? Por favor, não me faça rir. Essa é a sua verdade, e a minha verdade é diferente. Não tenho dúvidas de que você dará a volta por cima e culpará seu marido, que foi pai e mãe de sua filha por 11 anos. Você sabia que tipo de pai Harvey sempre foi, por isso fugiu com tanta calma, pois sabia que sua filha ficaria bem. Já eram quase 11 horas e os convidados estavam começando a ir embora. Belry foi o último a sair, mais uma vez parabenizando Harvey pela aniversariante. Elizabeth entrou na cozinha. Vamos conversar, Emma. Eu não sou sua Emma, sou sua mãe. E onde está você, mamãe? Há 11 anos, papai estava por perto quando eu estava doente, me levava para a praia, brincava, passeava, me ajudava com a lição de casa. Você disse que me trouxe roupas e eu não preciso de nenhuma. Olhe para o meu guarda-roupa, papai sempre comprava o melhor e nunca me faltou nada, disse Elizabeth e chorou. Filha, não sei o que seu pai lhe contou sobre mim, mas não acredite nele. Vou lhe contar tudo como realmente foi. Você é adulta, entende tudo e verá por si mesma quem está certo e quem está errado. Eu vim por você. Sabe quais são as oportunidades na Alemanha? Não é o seu lugar de atraso. Você verá o mundo, verá como vivem as pessoas bonitas. Sei que você vai adorar. Venderemos o apartamento e compraremos lá, tenho economias. Por que está me olhando com tanta surpresa? Você disse que venderemos o apartamento, mas pai, onde ela vai morar? Na rua? Por que na rua? Ele está vindo conosco. Você não quer me perguntar se eu vou para a Alemanha, e especialmente com você? Eu tenho um emprego muito bom agora, sou o chefe do departamento. Você é o chefe do departamento, pelo amor de Deus, você é um perdedor e um pobre. Você não consegue enxergar além do seu nariz. Você pode ser um milionário na Alemanha, mas aqui você é um pobre. Bem, vamos encerrar a noite, já está ficando tarde. Amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar. Vá para a casa de seus pais para passar a noite e conversaremos novamente amanhã. Tenho certeza de que você não veio apenas para parabenizar sua filha. Emma se despediu e fechou a porta atrás de si. Eu também vou para casa, disse Lucy. Vou ter que pensar sobre isso. Harvey chamou um táxi para sua mãe e o apartamento estava tão silencioso, tão tranquilo depois dos convidados, da música e das canções de violão. Obrigada, papai, por este feriado, minha filha o abraçou e imediatamente se lembrou de como, quando menina, ela acalmava o pai e lhe assegurava que eles dariam conta do recado. E assim eles fizeram. Emma foi ver seus pais com o coração pesado. Ela não queria vê-los, muito menos falar com eles. Ela pensou em passar a noite em seu apartamento, mas seu ex-marido estava determinado. Quando voltou para casa após 11 anos de ausência, ficou chocada ao ver o que Elizabeth havia se tornado. A linda garotinha havia se transformado em uma verdadeira beleza. 18 anos, uma boa idade para quem ainda tinha tudo o que esperar. Mas o que surpreendeu Emma foi a falta de arrogância da filha em relação à sua aparência. Ela pensou em suas características faciais e encontrou uma semelhança com ela mesma. Eu me pergunto se ela percebe a impressão que pode causar nos homens se fizer bom uso do que a natureza lhe deu, ou se ela é tão bastarda quanto seu pai perdedor, pensou a mulher com raiva. E talvez seja uma boa ingenuidade, a falta de compreensão de sua beleza tornará ainda mais desejável para os homens. Eles gostam desse tipo de mulher. Ela terá que ser apresentada às pessoas certas na Alemanha. Ela não pode ficar nesse pântano com seus dados. Assim pensava sua mãe. Ela ficou parada na porta do apartamento em que havia morado por anos. Por que não vejo nenhuma semelhança entre mim e meus pais, pensou Emma de repente. Mas, naquele momento, seu pai abriu a porta. Como eles a receberam? Com fanfarra. Pare de ser tão sarcástico. Vejo que eles estão muito felizes por Harvey ter praticamente me expulsado de casa. Eles são meus pais e deveriam me apoiar, mas o que estão fazendo?
Apoiando você pelo quê? Pelo seu comportamento inadequado? Abandonando seu filho. E por quem? Ela gostava do cara. E quem diria? Vocês são aqueles que vivem a vida inteira sem se amar. Você acha que eu não notei? Também me pergunto como você foi capaz de me dar à luz. Ela devia ser uma vagabunda porque não era fruto do amor que queima os jovens que acabaram de se casar. Sua mãe ainda o olhava na boca e tenho certeza de que você não a amava. Cale-se. O que você sabe sobre o amor se não conseguiu amar nem mesmo sua própria filha? Você conseguiu um marido de ouro que muitas mulheres mais merecedoras do que você queriam. E ele se apaixonou por você. O que ele poderia encontrar em uma mulher vazia como você? Eu sou bonita. Sou inteligente. E muitos homens me queriam, e eu o fiz feliz. Emma se assustou com a risada selvagem de seu pai. Sua esposa lhe trouxe um copo de água e o sentou em uma cadeira. De qualquer forma, o dinheiro que você pede, nós não temos. Nunca tivemos, nem mesmo quando seu avô estava vivo. E ele era vice-ministro. Minha mãe e eu somos aposentados, vivemos modestamente, mas damos um jeito. Bem, por que você precisa de um apartamento tão grande? É difícil de limpar e manter. Eu também tenho direito a esse apartamento. Venda-o e compre um de um quarto, e o dinheiro que receberei será suficiente. Se o Harvey vender o dele, eu vou embora e você nunca mais me verá. Você é louco. Já pensou em onde sua filha vai morar? É claro que pensei nisso. Vou levar minha filha comigo. Dessa forma, posso fazer com que meu ex-namorado venda o apartamento e Harvey pode ir para a casa da mãe dele. Isso é tudo o que há para fazer. Ninguém ficará na rua. Eu tenho tudo planejado. Naomi, você consegue ouvir o que aquela louca está dizendo? Que monstro nós criamos. Queria que ela tivesse ficado em um orfanato. Harry! Gritou a esposa. Sim, eu não falei errado. Prefiro não ter filhos a ter um monstro moral como esse. Nós a criamos assim. Nós a colocamos em todos os buracos. Cada ordem, lembre-se, não um pedido, uma ordem, seu pai voou na velocidade de um foguete para cumpri-la e este é o resultado. Eu só agradeço a Deus por ele ter conseguido dar à luz nossa linda neta. De que orfanato está falando? O que isso tem a ver comigo? Por que você não é nossa filha de verdade, entende? Nós a criamos, a educamos, nos casamos com você, a ajudamos enquanto você trabalhava, e é isso. Não lhe devemos mais nada. Esqueça o apartamento, ele é só para Elizabeth. Não há nada aqui para você. Mamãe, ele está louco? Do que ele está falando? De que orfanato? Ele está dizendo a verdade. Nós o tiramos do orfanato quando você tinha 3 anos. Seus pais sofreram um acidente de carro. Sua mãe era professora de idiomas e seu pai era engenheiro. Essa é a verdade. Se seu apetite não tivesse crescido a proporções tão obscenas, talvez você nunca tivesse descoberto seu passado. Mas você realmente nos decepcionou. Podemos não ser os melhores pais, mas certamente não merecíamos essa grosseria. Ela ajudou o marido a se levantar e o acompanhou até o quarto. Em seguida, foi até a filha e lhe entregou a caixa de joias. Isso é tudo o que posso fazer por você. Foi seu avô que lhe deu, portanto, considere isso como ajuda dele. Boa noite, Naomi, curvada, foi descansar. Ela havia envelhecido cerca de 10 anos desde que falara com a filha, mas se sentiu melhor depois que lhe contaram a verdade. Emma ficou absolutamente estupefata com a notícia. Posso ver por que eles demoraram tanto para me ajudar. Ela olhou para as joias e percebeu que poderia conseguir um bom dinheiro por elas, pois algumas eram feitas à mão e únicas. Seu humor melhorou um pouco e seu ressentimento diminuiu porque tudo para Elizabeth. O apartamento de Lucy seria suficiente para ela. Porque 2 homens idosos que estavam prestes a ir para o túmulo, mas que teriam feito uma boa ação. Ela se sentia cansada. Walter.
A mulher se lembrou de seus primeiros dias na Alemanha. Tinha sido felicidade, alegria, esperança de um futuro sem nuvens. Mas nem tudo tinha sido tão bom. E, ao mesmo tempo, era banalmente simples. Ele era um jogador. Ela não percebeu imediatamente, mas quando suas joias, dadas a ela por seus pais e avô, começaram a desaparecer, ela entendeu tudo. Ela queria ir embora imediatamente, pois sabia que pessoas assim não se recuperam, apenas se afundam e arrastam os outros com elas. Mas ele jurou que deixaria tudo, que a amava e faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Quanto dinheiro ele gastou em tratamento, mas foi o suficiente para 1 ou 2 anos. E então ele teve outra recaída. Dessa vez, ele não teve sorte. Walter perdeu para pessoas sérias. Ele caiu nas graças dos profissionais e seus truques de trapaça, que ele sempre usava, foram descobertos em pouco tempo. Eles o levaram, o espancaram e, durante dias, ele não sabia nem mesmo onde estava. Ele ligou para todas as pessoas que conhecia, mas ninguém o tinha visto. Apenas uma semana depois, um jovem apareceu em sua porta e explicou tudo. Mostrando a ela quanto dinheiro lhe devia. Ele disse que ela, como sua esposa, tinha que pagar. Ela, é claro, tinha economias, e não eram poucas, mas queria sair dessa situação com o menor prejuízo possível. Ela e Walter tinham um negócio próspero juntos. Depois que ele redigiu todos os papéis para a transferência do negócio para ela e pediu a essas pessoas sérias que o encontrassem, o advogado se aproximou dele. Ele disse ao pobre homem que Emma o ajudaria, mas que ele deveria transferir o negócio para ela, e lhe entregou os papéis para assinar. Walter se encolheu, percebeu que havia entrado no jogo e assinou tudo com as mãos trêmulas. Emma agora era a única proprietária do negócio, mas tinha que pagar a dívida. Walter esperava sua ajuda. Ela teria que pressionar Harvey, e ela o faria. Ela acordou ao meio-dia, mas ainda se sentia cansada. Seus pais não estavam em casa e Emma decidiu procurar as escrituras do apartamento. Ela teve uma ideia maluca. Os papéis estavam sempre no escritório de seu pai, em uma pasta chamada O Apartamento, mas agora não estavam mais lá. Talvez eles os tenham escondido de mim, pensou Emma com um sorriso. Os pais não esconderam nada, eles decidiram ir ao cartório e redigir um testamento sobre o apartamento para Elizabeth. Seria mais tranquilo, disseram a si mesmos, e depois do café da manhã foram ao cartório. Emma não desistiu e procurou em outro lugar, mas sem sucesso. Cansada, ela tomou café, deitou-se mais um pouco e decidiu ir até a casa de Elizabeth. A porta não se abriu por um longo tempo, mas quando a filha apareceu, ela pôde ver que estava usando fones de ouvido. "Há quanto tempo você está ligando?" perguntou Elizabeth, dirigindo-se à mãe com o primeiro nome dela. "Por que está gritando comigo? Eu não sou uma estranha para você. Acostume-se, não gosto de ouvir isso de você." E ela entrou na sala. Nada mudou em 11 anos. Até os móveis são velhos. Por que meu pai não consegue atualizar o visual do apartamento? Está tudo velho. Na Europa, eles estão jogando essas coisas fora há muito tempo, ele disse e Emma disse. E quando ela se virou, viu Elizabeth sentada com os olhos fechados, ouvindo música. Nada de educação, pensou Emma, caminhando até a filha e tirando os fones de ouvido. "Eu vim falar com você. Quero propor que você venha comigo para a Alemanha. É outro nível de vida, outras oportunidades. Você se sentirá feliz em meio a essa civilização. Vamos lá. Você estudará lá. Você fará novos amigos, o que acha?" Emma, mas sua mãe a interrompeu. "Eu já lhe disse para não me chamar assim. O que você não entende?" "Tudo bem, embora seja difícil para mim fazer isso. Você é basicamente um estranho para mim. Não me apoiou nos momentos mais difíceis da minha vida. E agora você aparece e me chama para ir com você, e está ofendida porque não a chamo de mãe. Meu pai era minha mãe. Quando eu estava na 3ª série, meu pai era tímido para me dar banho, então eu ia para a casa da minha avó ou ela ia para nossa casa. Sentia falta deles, mas me acostumei. Amo muito meu pai. Ele é um homem muito decente e gentil. E não vou sair dos Estados Unidos para a Alemanha.
Esse homem profundamente decente e gentil mentiu para mim, me humilhou e fez de tudo para que você desmamasse sua mãe. Quantas cartas escrevi, quantas lágrimas derramei, sentindo sua falta. Naquele momento, a porta do apartamento se abriu e Harvey entrou. A filha e a mãe estavam conversando alto e não ouviram o clique da porta. Você me escreveu cartas? Claro que sim. E esse homem decente não as entregou a você. Harvey cerrou os punhos, mas não interrompeu a conversa. A única razão pela qual fui embora foi para que ele não tirasse meus direitos de pai. Por que meu adorado pai iria querer fazer uma coisa tão cruel com você? Acho que ele encontrou outra mulher. Papai. Bem, é aí que você está exagerando. Se houvesse um motivo, eu teria visto essa mulher, mas não havia outras mulheres nesta casa durante sua ausência, exceto as avós. Você é apenas uma criança. Eu só estava indo com ela. Você já é uma menina grande e sabe que um homem não pode ficar muito tempo sem uma mulher, a menos que seja impotente. Você nunca teve um homem? Nunca traiu o papai? Harvey ficou tenso, pronto para sair do esconderijo a qualquer momento. De jeito nenhum. Eu amava o Harvey. Ainda assim, é estranho o que você está dizendo. Por que você teve que ir para tão longe? O avô de Harry tem um apartamento tão luxuoso que você poderia ter morado lá e me visto. Eu poderia ter morado com você e o papai. Por que você foi embora? E por que seu pai quis rescindir seus direitos parentais? Não é algo que se faça à torto e à direito. Você precisa de um bom motivo? Emma não esperava essa pergunta. Ela não esperava uma conversa tão séria de sua filha. A mulher pensou que seria suficiente dizer a ela que seu pai era um canalha, nada mais. Mas aqui a filha estava claramente deixando-a perplexa com suas perguntas. A mulher estava dividida entre dois sentimentos. Por um lado, entrar no quarto, tirar a última letra do bilhete e mostrá-la à filha para que ela percebesse que tudo, da primeira à última palavra da mãe, era mentira. E, por outro lado, isso privaria Elizabeth para sempre de se comunicar com Emma, pois, se a filha soubesse a verdade, as tentativas de sua ex-mulher de desacreditar Harvey fracassariam. Ele hesitou. Você tem que entender, Elizabeth. Eu não posso lhe contar tudo. Ou melhor, você não pode entender tudo. O relacionamento entre um homem e uma mulher é muito complicado. Emma, tenho que desapontá-la. Eu provavelmente teria acreditado em você se não tivesse encontrado uma vez o que chamamos de sua carta de despedida nos arquivos do papai. Naquele momento, o mundo chamado mamãe desmoronou para mim. Lembro-me de memória daquele bilhete, Harvey, estou indo para a Alemanha com Walter. Nós nos amamos e queremos ficar juntos. Acho que Elizabeth já tem amor suficiente dos avós dela e dos seus. Nunca fomos próximos, então ela não notará minha ausência. Eu quero ser feliz. Adeus e me desculpe. Mandarei uma mensagem ou ligarei para meus pais. Emma. Você disse que nunca esteve com um homem. Então não foi seu pai que a fez ir embora, mas você fugiu de nós, me desculpe, mas vou dizer o que é, com um amante. E eu realmente tive amor suficiente de meus avós e especialmente de meu pai. Depois de ler aquele bilhete, nunca mais pensei em você. Portanto, não minta para mim. E ele colocou os fones de ouvido para continuar a ouvir música. Harvey saiu do esconderijo e olhou para Emma, com os olhos arregalados. Você é ainda pior do que eu pensava. Vá, saia daqui e não dê as caras novamente. Não, espere, amigo. Este apartamento nós compramos juntos, e eu tenho direito à minha parte, e se Elizabeth vier para a Alemanha comigo, então ela e eu temos direito a duas partes do apartamento. Mas você pode nos comprar. Especialmente porque anunciei minha parte, se quiser morar com um vizinho, vá em frente. Elizabeth não vai a lugar nenhum com você. Ela deixou isso bem claro para você. Você não precisa de uma filha. Por 11 anos, você passou sem ela. Você é um mau exemplo para ela. Uma ligação telefônica interrompeu uma conversa acalorada. Sim, venha e veja.
É um apartamento de 3 quartos. Estou esperando. O que está pensando? Não vou vender o apartamento. Tenho um emprego aqui, minha filha está na escola. O que está fazendo de repente? Eu também tenho direito a este apartamento. Apresse-se, ou estará morando com estranhos. Estou pagando sua parte há 11 anos, ele é meu há muito tempo. Você não deveria ter feito isso. Eu não pedi para você fazer isso. Você não me pediu, mas eu não queria ser privado de nosso apartamento por falta de pagamento. Foi por isso que paguei. Consultei um advogado. Você não tem direito a nada aqui. Pegue suas coisas e volte para o lugar de onde veio. Você se arrependerá disso. Uma batalha perdida, mas não uma guerra, disse Emma com raiva, e bateu à porta do apartamento que ela odiava. Infelizmente, não havia nada que ela pudesse fazer, embora quisesse punir o ex por ter passado sem ela, por não tê-la persuadido a ficar e, o mais importante, por ter conseguido conquistar o amor e o respeito da filha. Ela estava irritada com o fato de suas economias terem diminuído, e tudo isso porque ninguém estava disposto a ajudá-la, embora, em sua opinião, ela tivesse direito a tudo. Depois de ficar com seus pais por mais alguns dias, Emma foi embora. A despedida foi seca, sem abraços ou beijos. Quando ela abriu a porta e se virou, olhou para os pais, o pai, que estava com o cabelo grisalho, e a mãe, que estava tentando prolongar a juventude e pintando o cabelo. Ela sorriu com indiferença e conseguiu dizer obrigado e adeus. Naomi chorou, afinal, por muitos anos a criança a chamava de mãe e ela estava feliz por vê-la crescer. Não se preocupe, você fez o melhor que pôde. Harry sorriu para a esposa e começou a tranquilizá-la, dizendo que a filha deles estava de pé e não se perderia. Vamos tomar um chá, disse ele, passando o braço em volta dos ombros da esposa e levando-a para a cozinha. Embora não houvesse amor louco entre os cônjuges, pelo menos não da parte de Harry, Emma estava certa, e eles tinham vivido suas vidas com calma, respeitosamente, tentando apoiar um ao outro em momentos de necessidade. Olhando para o futuro, é preciso dizer que Emma não verá seus pais novamente, e Elizabeth e Harvey os acompanharão em sua jornada final. Após a partida de Emma, pai e filha tiveram uma longa e secreta conversa. Elizabeth disse ao pai que, por um momento, ficou desapontada ao ouvir as mentiras descaradas de Emma, mas ficou feliz ao saber a verdade. Como você encontrou a carta? Eu a havia escondido bem longe. Não sei por que não a rasguei e joguei fora. Não é tarde demais para fazer isso amanhã, para que seus netos não a leiam. Filha, sua maneira de falar e raciocinar a faz parecer mais velha, e essa impressão é ainda mais forte quando vejo seu novo penteado. Mas, de qualquer forma, você é inteligente e bonita. Não vamos contar para a vovó que a Emma está chegando, ela vai ficar brava, vai sentir pena de mim, vai me dar tapinhas na cabeça, vai dizer que sou uma criança pobre. Mas eu não sou nada pobre, sou a mais feliz. Embora ela se parecesse com Emma, Harvey olhava para a filha e se maravilhava ao pensar que ela tinha tudo o que a mãe não tinha. Ele nunca deixava de se surpreender com sua bondade, sua decência e o quanto ela sabia. Não havia nada de ostentoso ou artificial nela. Sua filha era seu orgulho. Enquanto isso, Emma estava aterrissando em Frankfurt am Main, o maior aeroporto da Alemanha. Quando chegou em casa, ligou imediatamente para a mãe de Walter e explicou tudo o que havia acontecido com ela. Frau Martha, estou indo embora, não quero mais viver com seu filho. Espero que a senhora entenda e não me julgue. Eu fiz muito para curá-lo, mas não consegui. Estou ligando para você para que, quando ele chegar, não volte a beber e a jogar, a se endividar. Agora você terá de pagar por ele. Vou lhe deixar uma carta explicando tudo. Vou esperar por você. Depois de ligar para seu advogado, ela pediu que ele a acompanhasse e testemunhasse a transferência do dinheiro. Ela decidiu ficar com as joias e pagar com suas economias. Não queria se apressar para vendê-las. No final da tarde, Frau Martha chegou. Ela era uma mulher alta, seca e tipicamente alemã. Seus olhos azuis, desbotados pela idade, lhe davam uma aparência um tanto intimidadora. O dinheiro para Walter foi entregue, ele recebeu a promessa de ser libertado e Emma estava pronta para partir. Com um aceno de cabeça para a senhora Martha, ela entrou em um táxi e nunca mais voltou à cidade.
Um ano depois, Emma se casaria com um advogado 10 anos mais velho que ela. Seus escritórios ficavam um ao lado do outro, e Deus lhes disse para prestarem atenção um no outro. Os dois escaparam da solidão complementando-se um ao outro. Emma, enérgica, sempre apressada, com uma ideia sobrepujando a outra. E Henry, calmo, criterioso, nunca tomando decisões precipitadas. A vida de Emma se tornou melhor, mais calma e até um pouco melhor, o que agradou muito ao marido. Ela só se repreendia por ter aturado aquele idiota, um vagabundo preguiçoso que não conseguia se acalmar e parar de brincar. Provavelmente foi a única vez que ela pensou nele. Emma se lembrou da filha 2 anos depois, em seu 20º aniversário. Ela ligou para parabenizá-la. Não houve conversa, porque ninguém esperava sua ligação, ninguém precisava dela. A mulher não estava brava, apenas surpresa com o fato de haver parentes distantes nos Estados Unidos. O tempo estava passando inexoravelmente. Quando Elizabeth abriu os olhos pela manhã, percebeu que aquele era o último dia de sua vida como noiva. Hoje ela se casaria com Belry e eles viveriam felizes para sempre e morreriam no mesmo dia. A noiva estava terminando o curso, e o noivo, seu estágio. Ambos não queriam esperar mais. Eles estudavam na mesma escola de ensino médio, mas se viam muito pouco, às vezes ficavam semanas sem se ver. Belry estudava em um prédio e Elizabeth em outro, de modo que só podiam atender a ligações telefônicas. Durante esse período, ambos perceberam que estavam com ciúmes. Elizabeth estava sempre no meio do curso, por isso nunca estava sozinha, e Belry não gostava disso. É impossível pegar você sozinho, sempre tem alguém arrastando você. Você também não sofre de solidão, e esse seu Nat está preso a você. Não dou a mínima para essa Nat. Não me importa se ela está lá ou não. Os planos dela são problemas dela. Então eles discutiram e chegaram a se separar por 6 meses. Foi então que Elizabeth quase cancelou a sessão, mas depois se recompôs e aprovou tudo, embora tivesse vergonha de dizer como. Dessa vez, ela foi lembrada para o resto de sua vida. Em geral, ela não esperava encontrá-lo novamente, mas o destino tinha seus próprios planos. E os rapazes se reconciliaram. Hoje era o dia do casamento deles, e amanhã eles seriam marido e mulher. Elizabeth sorriu com esses pensamentos, não se imaginando nesse novo e difícil papel. Ainda assim, ela se animava ao pensar nisso, especialmente porque amava Belry. Curiosamente, sua lista de pretendentes era bem pequena, ela não precisava de ninguém além desse homem forte e confiável. Harvey também estava preocupado. Ele estava dando sua única filha em casamento e se preparando para sua nova condição de sogro. Ele não sabia, é claro, que tipo de homem era e como deveria se comportar em relação ao genro, mas, depois de pensar bem, decidiu não mudar nada em Belry. Ele gostava do cara e estava dando à sua filha, relativamente, um coração tranquilo. Não havia muitos convidados. Namoradas, amigos das crianças, parentes de um lado e de outro. Um mês atrás, os pais haviam se conhecido e gostado um do outro. Isso também é importante. Você ainda tem que se conhecer nas festas de família e é melhor quando são pessoas legais. Ainda faltava 1 hora para a festa e os convidados já estavam começando a se reunir. Harry e Naomi se afastaram e olharam para todos os convidados da festa. Uma grande multidão estava entrando no salão, liderada por Selene, não mais Selene e Archie. Ele reconheceu seu filho imediatamente. 2 jovens caminhavam ao seu lado, ambas rindo, e ele as abraçou. Ele pediu desculpas à esposa e parou abruptamente ao lado de Selene. Ela recuou de susto e seu esposo a agarrou pelo cotovelo. E Harry olhou fixamente para aqueles olhos castanhos familiares, olhos enormes, que não eram os de Selene. Desculpe-me por tê-la assustado. Posso falar com você por alguns minutos? O que há de errado com você? Perguntou Selena, infeliz. Ele é meu filho? Eu lhe disse há anos. Ele não a deixou terminar. Sim, eu me lembro que ele é seu filho. Sim, meu Anthony. A mulher cunhou cada palavra para fazer Harry perceber que tinha um pai diferente. Você nunca me deu a menor esperança de dizer ao meu filho que eu sou o pai dele. Assim como você me tirou essa esperança de felicidade anos atrás, abandonando-me ao meu destino. Sim, eu fiz uma coisa terrível.
Mas o destino já me puniu o suficiente. Nós não temos filhos. Naomi nunca teve um bebê. Como assim, não? E a garota com quem você estava andando no quintal? É a Emma, minha filha adotiva. Nós a tiramos do orfanato. Que bom para você. Você fez uma criança feliz. Fale-me sobre seu filho. Quem está com ele? Ele está abraçando duas mulheres ao mesmo tempo. À direita, sua esposa Vitória e, à esquerda, sua irmã Verônica. E em frente a Anthony está meu filho Alex e sua esposa Kate. E ao redor deles estão meus netos. O que Sergei se tornou e onde ele mora? Sergei é um gênio da computação. Ele tem sua própria empresa. Seu filho mais velho é advogado. Ele é casado, mas ainda não tem filhos. O mais novo está terminando a escola e quer trabalhar para o pai. E a terceira menina, essa é a dimensão da família de Sergei. Ele não sabe que Archie não é um dos seus? Selena olhou para ele com pesar. Ela ainda não entendeu. Archie é a coisa mais próxima que ele tem de uma família. Ele o criou e fez dele um homem. Sergei é um homem de verdade. Responsável, ele sustenta a família. Ele é o verdadeiro chefe da família. De que adianta ele ser seu pai biológico, que forçou sua mãe a fazer um aborto? Isso não é algo que um pai de verdade faria. Portanto, não tenha ideia de que você é o pai. Lembre-se de que você não é ninguém. Ele falou com severidade, sentindo pena do homem, agora completamente abatido. Entendo o que quer dizer. Sim, para qual lado do casamento você foi convidado? Para o lado do noivo. O que isso quer dizer? É isso que Beori é o filho mais novo de Alex. O que você está fazendo aqui que eu não entendo? Bem, Elizabeth é minha neta, filha de Emma. Ele olhou para Selena e se assustou. Ela estava ali, pálida. Sua boca estava aberta e ela estava ofegante. Meu Deus! Então você e eu somos parentes, afinal de contas? É uma pena. Mas não há nada que eu pudesse ter feito. Beori gosta muito de Elizabeth. Eu também gosto dela. Sim, onde está a filha dele? Harry ficou imediatamente triste, e, embora estivesse se preparando para essa pergunta, ela ainda o pegou de surpresa. Ela não pôde vir, estava trabalhando no exterior. Você está mentindo de novo, Selena respondeu secamente, mas eu não me importo com isso. É sua família. Adeus e fique longe da minha. Harry olhou em volta à procura da esposa, mas não a encontrou. Suas pernas estavam tremendo e ele se sentou na cadeira do corredor. Ele fechou os olhos para visualizar seu filho mais uma vez. Harry, por que você está chorando? Perguntou sua esposa. Sim, estou chorando, não é todo dia, as netas vão se casar de novo, você está mentindo, disse o homem para si mesmo, cobrindo os olhos. Pedimos a todos os convidados que se dirijam ao salão, disse o organizador do casamento em voz alta. Os jovens sentaram-se à cabeceira da mesa e estavam bastante nervosos. Para eles, aquele era um dia importante. Era o primeiro e principal baile de amor deles, do qual se lembrariam para sempre e que lhes daria início a uma nova vida familiar. Beori manteve seus olhos fixos em Elizabeth. Você está me envergonhando. Não fique olhando tanto. Quem sou eu para olhar? Você é minha esposa agora. E você está tão bonita nesse vestido de noiva. O mestre de cerimônias brincou muito, organizou jogos, danças, liderou o canto de obítero em geral, trabalhou muito. No meio da comemoração, a porta do salão se abriu lentamente e uma mulher entrou. Ao encontrar a pessoa que a havia convidado, ela caminhou rapidamente em direção a Cassie. Cassie, desculpe-me por não ter vindo mais cedo. Ela se sentou ao lado da mulher. Harvey a observou. Ele não conhecia essa mulher, nunca a tinha visto na casa de sua mãe. Quem é ela e por que está no casamento? Ao encontrar o olhar de sua mãe, ele assentiu e perguntou quem ela era. Mas Cassie fez um gesto com o polegar para cima, o que fez Harvey entender que as explicações o aguardavam. A parte da dança da noite foi aberta pelos jovens com uma bela valsa.
A avó, olhando para a neta, estava chorando e cruzando furtivamente os lábios, sussurrando alguma coisa. E Harvey continuava olhando para a mulher estranha. Ela tinha cerca de 35 anos, uma morena escaldante, baixa, atarracada. Harvey gostou dela. Há muito tempo ele havia esquecido aquela sensação, o aperto no coração. Como em sua juventude, tinha sido simples, mas agora ele estava em um estupor. Ele estava dividido entre dois sentimentos. Vá se sentar, para que diabos ele precisa de você? Os netos logo estarão aqui. E ele se virou abruptamente e foi para seu assento. Mas a voz interior funcionou, mesmo em um feriado como esse. Para onde você vai? Para convencer a si mesmo ou a essa mulher de que já teve seu dia? Como você vai viver sua vida? A filha dela se casou, chegou a hora, e ela cortou o cordão umbilical com você. Ela tem sua própria família, na qual você terá um lugar, mas um lugar pequeno. Ele parou, virou-se bruscamente. Antes que eu pudesse mudar de ideia, deu um passo rápido em direção à mulher. Ela estava de pé ao lado da mãe e conversava docemente. Posso convidá-la para dançar? Olhando para Lidoche e recebendo sua aprovação, ele saiu para dançar. Vamos nos conhecer com ousadia, disse Harvey. Eu sou Ariana. E eu sou Harvey. Eu o conheço à revelia. Cassie me falou muito sobre você. Então, sei mais sobre você do que você sobre mim. Isso não é justo. Temos que corrigir esse desequilíbrio. Concordo, Ariana sorriu, mostrando seus dentes brancos. De perto, ela era ainda mais bonita. Olhos deslumbrantes com cílios macios, lábios sensuais e cabelos que caíam sobre os ombros em grandes ondas pelas quais ela queria passar os dedos. Oh, que pensamentos ousados você está tendo, disse a voz interior. Harvey se encolheu, mas a voz o elogiou. Muito bem, isso significa que ainda há um homem em você. Você deseja uma mulher, o que é natural, e ela parece desejar você. Harvey olhou Ariana nos olhos e sugeriu que passássemos para você. Com prazer, a mulher respondeu alegremente. A música terminou e imediatamente os dois ficaram confusos. Ambos tinham a mesma pergunta girando em suas mentes: o que vem a seguir? Vamos brindar a minha filha favorita e depois ao conhecido. Essa é uma ótima ideia. Cassie estava feliz. Ela havia conhecido uma mulher adorável no calçadão, andando sozinha. O destino da mulher não tinha sido fácil. Seus pais autoritários haviam se divorciado do marido dela, decidindo que ele não era a pessoa certa para ela, e a mantiveram até o fim, dizendo que ela lhe devia tudo. Ariana não discutiu, mas cumpriu seu dever filial. Quando seus pais não o faziam, ela pensava que estava velha. Cassie a trouxe de volta à vida. E a convidou para o casamento para apresentá-la ao filho, que entendeu bem a mensagem da mãe. Se Deus quiser, eles farão com que dê certo. Olhando para seu filho, ela viu um homem e uma mulher felizes um com o outro. Ao ouvir os primeiros sons da música, Elizabeth convidou seu pai para dançar. Um homem um pouco grisalho em um terno cinza impecável e sua filha em um lindo vestido branco rodopiavam pelo salão ao ritmo do tango. Belry também não deixou sua mãe sem uma dança. Comparada ao filho alto e atlético, ela parecia pequena e frágil e, no final da dança, puxando a mãe para fora da pista, o filho a girou. Admirando Anthony, Harry não tirava os olhos dele. Mamãe, aquele homem de cabelos grisalhos ali fica me encarando. Quem é ele? Sim, não, você está imaginando coisas. É o avô da Elizabeth. Ele não conhece ninguém por aqui, por isso está me encarando. Isso não importa. Verônica se aproximou de Anthony. Vamos, irmão, vamos dançar, ou eu vou embora e não o verei novamente por um longo tempo. Verônica morava em Washington e trabalhava na redação como ilustradora. Ela conheceu seu futuro marido, o editor-chefe, quando foi expor seu trabalho para livros infantis. Foi uma feliz coincidência que um hobby tenha se transformado em uma profissão. A habilidade de desenhar era seu dom, seus pais perceberam isso e não ignoraram, pensando na futura profissão da filha relacionada ao desenho. A vida provou que eles estavam certos. Seus desenhos foram parar na mesa do editor-chefe. Então ele se apaixonou, primeiro pelo seu trabalho,
e quando viu uma garota alta e esbelta, também se apaixonou por Verônica. Apesar da aparência importante do editor-chefe, ele era agradável e fácil de conversar. Um corpo forte e musculoso, cabelos grossos e um sorriso deslumbrante deslumbraram a moça e a levaram à loucura. Após 2 meses de romance vertiginoso, Verônica casou-se com Tony e nunca se arrependeu. Ele a idolatrava e a promovia em todas as frentes. Ela também recebeu encomendas de livros estrangeiros. Após o nascimento dos gêmeos, Verônica se afastou um pouco dos negócios, mas Gleb, ao contratar uma babá, deu à jovem mãe a chance de descansar e, aos poucos, fazer o que amava. Agora as crianças estavam terminando a escola e estavam prestes a entrar na vida adulta. "Como você está, irmã?" perguntou Sergei. "Estou bem, você também, vejo que tudo correu bem. Lá, nossos filhos estão se comunicando. Precisamos, de alguma forma, Sergei, que eles se vejam com mais frequência, ou todos os laços familiares serão rompidos." "Eu concordo com você. Vamos pensar em uma maneira melhor de fazer isso." Ele a beijou no rosto e saiu com sua esposa. Já se aproximava da meia-noite e os convidados começaram a se dispersar. Uma suíte foi alugada no hotel para o jovem casal. Era óbvio que eles estavam cansados. Elizabeth estava apoiada no ombro do marido e estava ansiosa para tomar um banho e descansar. Selena observou Harry e a esposa subirem as escadas, mas, antes de sair, olhou na direção dele e se despediu mentalmente. Ao olhar para ele, ela deixou de lado todo o ressentimento e o perdoou. Surpreendentemente, ela se sentiu melhor imediatamente. Agradeceu a ele por não ter arruinado sua vida com Nikita, por não tê-la processado e por ter lhe dado a chance de ver seu filho. E deixou que Deus decidisse o resto. Ela não estava isenta de pecado. Harvey pegou um táxi, levou sua mãe para casa primeiro, depois Ariana, mas antes de sair, marcou um encontro. Ele se sentia bem com aquela mulher. Relaxado. Em 1 ano, Harvey a pediria em casamento e eles estariam casados. Em 2 anos, ele seria pai e avô pela segunda vez. Que maravilhas a vida tem a oferecer! Elizabeth e Belry logo se mudariam para a casa de Anthony, que os ajudaria com o trabalho de Belry e com o apartamento. A vida é bela e continua em nossos filhos e netos. Para vê-los crescer, devemos decidir, antes de nascerem, que uma criança deve ser amada e aceita pelo que ela é, não quebrada, não transformada no centro do universo, mas respeitada. Então, em nossa velhice, teremos filhos e netos, e teremos uma velhice pacífica e feliz. Porque os pais se sentem bem quando seus filhos se sentem bem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.